Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do HoraCast, né? Nosso podcast, né? Nosso terceiro episódio hoje. E hoje tá tudo especial, né? Porque o nosso entrevistado é uma pessoa bastante relevante aqui no nosso estado e por que não no Brasil, né? E a gente já pede para você tá compartilhando, tá curtindo e tá comentando aí o nosso terceiro episódio de hoje. É um prazer ter você aqui conosco, né? E é isso aí, mete o dedão aí, compartilha e embora enganjar esse conteúdo aí, né? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Genésio Aragão, anfitrião aqui, um dos anfitriões aqui do nosso querido HoraCast, né? O nosso podcast aí, o mais novo podcast aqui do estado do Maranhão e do Nordeste do Brasil, né? Quero desejar aqui uma ótima tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada para o meu querido amigo Jorge Morgado, né? Jorge, é um prazer ter você aqui para apresentar, né? Dividir a bancada do HoraCast desse terceiro episódio, né? É um prazer, Jorge. Meu amigo Genésio, é um prazer estar aqui com você, dividindo esse espaço. E você que está nos assistindo aí, não esquece, aproveita, mete o dedo aí no like, compartilha, indica para os seus amigos, porque aqui é um trabalho feito com muito carinho, é um trabalho inédito na cidade de Timon, e é necessário esse apoio de você que está prestigiando esse trabalho. Justamente. Muito obrigado por você estar assistindo. E Genésio, quem é o nosso entrevistado hoje? O nosso entrevistado hoje é ele, né? O nosso querido amigo e também anfitrião desse podcast, né? Desse maravilhoso podcast. Você já conhece, né? Charony Rocha. É um prazer ter você aqui, né, gente? E explica aí por que você tá aqui, né? Hoje como entrevistado, né? Todo aí de laranja, né? Explica pra gente aí, Charony. Rapaz, é um prazer primeiramente estar aqui com você, com Genésio, com o Jorge Morgado, né? Aqui tá todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. Aqui tá tranquilo demais, o clima aqui é favorável para que a gente possa discutir boas ideias. Né? E é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com você de casa. Hoje a gente vai estar aqui discutindo um pouco sobre política no Maranhão e também no nosso Brasil. Né? A gente está no período de eleição, ano 2022, eleições gerais, e que é muito importante, onde o povo vai fazer a escolha dos seus representantes. E esse é o chamamento de hoje para que a gente possa ter atenção, possa ver o histórico dos candidatos, possa ver também as pautas e propostas, né? Porque muitas das vezes a gente elege candidatos que é para ser representante, como no caso do Congresso Nacional, e na verdade não nos representa, né? A gente vai conversar aqui ao longo desse podcast algumas situações aí do tipo. Meu amigo Charony, seja bem-vindo. E assim, tô vendo aí que você já está com a camisa do Partido Novo, né? É um partido que é totalmente diferente, tem uma ideologia aí de startup, ela quer renovar a política. Eu já conheço a história do Partido Novo, sou um admirador e parabéns, né? Você é um dos candidatos a deputada federal mais jovens aqui do estado do Maranhão, né? O cara com a mente aberta, né? Mas você que tá em casa, gente, a gente já sabe da amizade que nós temos, né? Até porque o Charony é anfitrião aqui do podcast, né? Mas é interessante que você conte, né, Charony, a sua história de vida, né? Quem é Charony Rocha, quem é teu pai, a tua mãe. Conta aí, começa contando aí desde a tua infância até ter chegado aqui hoje, nesse dia de hoje, né? História longa, né? Jovem, mas jovem dos 28 anos. 28 anos já, né? Sim. Nasci em Teresina, sou natural de Teresina, mas vivi e fui criado no município de Timon. Por que a gente nascia em Teresina naquela época? Primeiro porque as mães não tinham confiança de ter seus filhos em Timon, pela estrutura física dos hospitais, e muitas das vezes nem tinham, né? Maternidade até tinha algumas, mas era conhecida aqui na época, né? Não tinha como saber, mas os mais velhos me contam que era conhecido como matadouro aqui, as maternidades aqui em Timon. E aí as mães tinham esse receio, e aí se tu for pegar dados estatísticos, tu vai ver que a maior parte da população de Timon é nascida em Teresina. É curioso. 60 mil eleitores, né, que moram em Timon, que votam em Teresina, né? Isso, além desse intercâmbio, né, também, de muita gente que mora em Timon e vota também no estado do Piauí, né? Timon e Teresina são cidades co-irmãs, né? Sim. Então, assim, eu até brinco, eu já não sei por que o governo do estado não libera logo a cidade de Timon pro estado do Piauí, porque, rapaz, é tudo uma coisa só. Né? Fazer uma troca, né? A gente
Teresina aqui, ela tem forte influência sobre a cidade de Timon, assim como Timon também, né, através da mão de obra, dos talentos, influencia lá no trabalho desenvolvido dentro de Teresina, né? E muito também por conta das escassez de oportunidade aqui em Timon. Como a gente vê, muita gente nasce em Teresina por conta disso, porque os hospitais aqui não são de grande qualidade. Na época já até melhorou, mas também não é nada nem a mil maravilha. Eu, por exemplo, tenho a minha filha, mas minha filha nasceu em Teresina. É timonense, a gente mora em Timon, mas nasceu em Teresina pelo plano lá em Teresina, porque... Pela estrutura, Pela né? estrutura, Timon é diferente. Assim como também a questão de oportunidade de emprego. A gente tem mão de obra qualificada, sim. Ainda é muito aquém, porque a gente vê muitos jovens ainda naquele índice de desocupação, porque ainda isso é um problema nacional. A nossa educação básica é falha, mas nós temos sim mão de obra qualificada que não atua no município por falta de oportunidade. Mas aí, Jorge, quem é Tiarone, né? Filho de quem, né? Pois é, e aí, continuando aqui nessa apresentação, que é até importante, né? Quem ainda não me conhece, eu sou Tiarone, na escola era Tairone, era Tiarone. Complicado, né? Era Tiago. Até eu mesmo, às vezes, ainda me enrolo em falar no teu nome. nome. Quando eu conheci ele a primeira vez, assim, quase 2 décadas atrás, eu perguntava, sabe como é teu nome? Tiarone, como é? Comprimido é em gota esse nome aí. Aí é Tiarone também, né? Pessoal, mas aí eu adotei nas redes sociais Tiarone, fica mais fácil. Sem o acento, que o nome já não é tão fácil. Aí, com o acento que tem, complica, fica né? mais complicado, né? Tiarone. Aí tirei acento, é Tiarone. Tiarone Rocha. Facilitou, né? Facilitou um pouco, já erram menos. Aí eu tenho 28 anos, né? Eu sou casado, tenho uma filhinha de 7 meses. Muito linda, diga-se de passagem, já tá começando a falar. Parabéns, eu já vi as fotos. Dá um abraço aí pra neném, né? Nenenzinha linda, entendeu? Já me chama. É maravilhoso, cara, ser pai, né? É muito bom, cara. E aí quando eu tô aí nessa correria aí dessa campanha, e aí às vezes a mãe dela me manda vídeo lá, tá te chamando. Tá lá, me chamando. Tem como o cara não ir, né? Não tem, aí eu me derreto, não tem como não ir, né? Aí sou filho de Deusilene Rocha, que é técnica em enfermagem, é formada em serviço social. Ela foi candidata a vereadora no município de Timon, né? Trabalhou como professora também lá no tempo do... eu não lembro, como era o nome daquele curso técnico que tinha, da educação, que depois o governo lançou um grande programa de graduação para aquele pessoal que já atuava na área. Só que era supletivo? Não me recordo. Não recordo. Não recordo o tempo. Não recordo o tema. Era tipo assim, era como se, por exemplo, tem um técnico de enfermagem, era como se tinha esse grau técnico, né? A pessoa terminava um magistério. Era um magistério. Magistério. Me salvou aí, era o magistério. Que tinha científico magistério, né, pessoal? Aí ela até atuou um tempo como professora, mas não quis seguir. Até o pessoal que trabalhava na época foi agraciado, né? Fizeram curso superior e tal. Até para poder melhorar a qualidade da nossa educação. Mas aí ela seguiu outros caminhos, foi para a área da saúde e fui também candidata a vereadora eleição passada, 4 anos atrás. 2 anos atrás. Sim. E filho de João Batista Silva Rocha, que é natural de Parnaíba. São parnaibano, a família do meu pai. Um abraço aí pro seu João. Piauiense e maranhense misturando, como sempre, né? Sua mãe é maranhense? A minha mãe é maranhense. Pois é, tô vendo. Piauí e Maranhão, meu amigo, é um negócio... É um intercâmbio, é uma mistura danada. Não tem como. Timon tá estritamente ligado ali com o pessoal do Piauí, né? E aí se conheceram, se casaram, o pai aí que tem N profissões, né? É pedreiro, é carpinteiro, pintor, fez curso de língua, de francês, aí tem várias profissões, né? Ele é multitarefa, né? É que nem o Bombril, né? 1001 utilidades. Polivalente. Mas o brasileiro tem que ser assim. O brasileiro tem que ser... Ele é diferenciado por isso. Porque, meu amigo, brasileiro é talentoso. O que botar, ele faz, entendeu? Ele não tem uma profissão certa. Isso é verdade. O cara... Rapaz, o que tá dando dinheiro aqui? Né? Principalmente na época que seus pais devem ter nascido, né? Se hoje é difícil... Sim. Antes era complicado mesmo, entendeu? Então você tinha que realmente ser multitalento,
A gente tem que aprender um pouquinho de cada coisa para poder você se destacar e ganhar dinheiro. Tem até o marco, né? Que o pessoal diz o tempo daquela grande... O pessoal da grande seca daquele tempo, né? Se trata assim, né? Porque existe um marco realmente. Até a questão da educação pública ainda era mais difícil do que hoje, que nem a questão dos livros didáticos eram fornecidos antigamente, né? Lá naquela década 60, 70... Então o negócio ainda era mais difícil do que hoje. Se hoje a nossa educação ainda é deficitária e com tanto de dinheiro que ainda é investido, imagine antes, né, que não tinha merenda escolar, não era obrigação, né, de merenda. Algumas escolas até tinham, mas não era obrigação de merenda escolar, não era obrigação, por exemplo, o material, né, os livros didáticos, e aí o pessoal tinha que se virar, e a maior parte da população pobre, né, e aí como é que fazia? E aí, Tiarone Rocha é filho de Deusilene, né? E João Rocha. E aí, tu é filho único? É pra só saber, né? Eu sei que não é, né? Eu sei que não é. Filho de Deusilene e João, né? Sou o segundo filho, do total de 3. Sou ali um filho, né? Do meio, né? Só disse que... mas não tenho nada a reclamar não, de ser filho do meio não, né? Tem gente que reclama, né? Porque não é nem o primogênito, nem o caçula, né? Mas então, nada a reclamar não. Nada a reclamar, né? Graças a Deus tive uma ótima educação. Graças a Deus fizeram tudo o que podiam, né, para me dar uma boa educação, e eu agradeço muito, me educaram, porque também a educação não é só escola, me educaram bastante em casa, me repassando os princípios e os valores que eu tenho hoje, inclusive valores cristãos. Sou muito grato aos meus pais, isso aí indiscutivelmente. Isso é importante, né? Sim, com toda certeza, ainda mais, no nosso tempo nem tinha muito dessa coisa que é hoje, né, de droga, dessas coisas, mas mesmo assim, se a família não tá ali, cara, para direcionar, é complicado. Agora hoje a gente vê que a instituição família tem um papel ainda mais primordial do que antes. Porque hoje as influências são maiores. Mas agradeço muito. Tudo que eu sou hoje, agradeço ao meu pai e minha mãe. É muito importante você ter um pai e uma mãe presente, né, na vida de um jovem. Porque antes o pai e a mãe educavam em casa, mas tinha os vizinhos que educavam, né, o povo na rua, né, já tinha a TV. Então, assim, o pai e a mãe é fundamental na vida de um jovem, né? E com certeza a sua mãe e seu pai tiveram aí todo um carinho para poder te educar, né, para você realmente ser a pessoa que você é hoje, entendeu? E com certeza quem está assistindo vai conhecer um pouco da história dele. E pode ficar à vontade, pode falar aí das suas dificuldades, como é que foi, se foi fácil, se não foi, como é que você chegou até aqui, né? Conta aí brevemente a tua história de forma resumida para a população entender quem é o Tiarone Rocha. Sim, como todo cidadão brasileiro, né, pobre, que vim de família pobre, família humilde, não foi fácil. Meus pais lutaram, muita dificuldade, inclusive... Estudei em escola particular, sim, né? Boa parte do ensino fundamental até a 7ª série, mas com muita dificuldade. E lembro também aí dos percalços, lembro de voltar numa bicicleta, meu pai trazendo eu e meus irmãos ali. A gente morava ali aqui mais pro Pedro Patrício, essa região aqui de Timon. Estudava ali na região do centro, aí vindo no solzão do meio-dia, 1h da tarde, subindo aí, que de lá do centro pra região do Mutirão é só subindo, né? E aí eu lembro desses percalços aí, o sol de 40 graus, chegar em casa e cansado, mas graças a Deus isso aí ajudou a forjar também o que eu sou hoje, o meu caráter, né? Dar valor às coisas, dar valor àquilo que a gente conquista, né? Com certeza. Que inclusive o conhecimento, que isso ninguém tira da gente, então agradeço muito até por essas dificuldades que a gente passa. Isso aí é importante para forjar quem a gente é. E a gente é um ser que vive em constante transformação, né? E aí eu procuro sempre ser um pouco melhor do que ontem, né? E Tiarone, você tem uma paixão pelo jornalismo, né? Mas conta aí de forma breve e resumida como é que foi essa tua trajetória profissional, né? Até tu chegar a fazer esse trabalho que você já faz na cidade de Timon, né, que é chamado pela população para mostrar as deficiências da cidade, e eu venho acompanhando o teu trabalho e eu acho que é digno, é um trabalho que você está contribuindo para o desenvolvimento não só do município de Timon, como também
para o estado do Maranhão. E fala aí um pouco aí, como é que foi essa situação toda para até tu chegar a essa profissão que você atua hoje? Rapaz, é um negócio curioso, né? E aí, como tu diz que o brasileiro ele faz 1001 ocupações, né? E eu, aos meus 17 anos, passei no meu primeiro vestibular, fiz o Enem pela primeira vez, saí do ensino médio e passei em letras português e inglês, bolsa do ProUni na Universidade Particular aqui de Timon, ali no IESM, e fui fazer minha matrícula lá com cara de menina, ainda era até de menor, tive que levar minha mãe mesmo, e o curso era à noite, né? Aí quem me atendeu lá, uma moça, começou mas por que tu não quer transferir para o curso de Educação Física que é à tarde? Já querendo convencer. Veja só, Aí eu disse assim, não, por quê? Eu tinha essa ideia também de ser professor de português na minha cabeça, né? Aí ela falou com a mãe, não, é perigoso aqui de noite, esse menino aqui. Muito criança. Esse menino vindo aqui pra cá é perigoso à noite, né? E aí a mãe pegou aquela pilha, né? A mãe disse assim, realmente aqui é esquisito, aqui é perigoso pra ti, viu? Eu disse assim, não é perigoso não, rapaz, eu tô, né, querendo 17 anos mesmo, tá, próximo mulher fazer 18 aqui, não, rapaz, comigo tem esse negócio de perigoso não. A gente com 12 já se sente o homem, né? Aqui não, rapaz, isso aqui não é perigoso não, isso aqui eu levo de letra e tal. Não, tu não vem não. Aí minha mãe já falou isso, aqui, rapaz, pois eu não queria fazer educação física e eu digo aqui, é uma profissão que eu amo, mas na época não tinha nenhum apreço. Não tinha nenhuma relevância. Não, pra mim não tinha nenhum apreço. Por quê? Eu tive experiências na escola com professores de educação física, e isso tanto na escola particular como na pública, né? Vivi dos dois lados. Do professor chegar, colocar uma bola pra ti, tá aí, faz a tua atividade, né? E eu via a educação física como aquilo. É pegar, jogar uma bola, praticar um esporte, sem nem supervisão, botou ali, faz uma rachada, faz o racha, né? O famoso rachão. Vi muito isso aí, né? E pra mim era isso, educação física. E aí eu não queria, mas aí fui convencido, aí me matriculei. E aí assim que eu comecei, já logo nas primeiras aulas eu vi, cara, isso aqui é tudo diferente do que eu via os professores me passando na escola. Do que tu imaginava, né? Tudo diferente. Aí eu aprendi a gostar realmente daquilo, ainda dei aula por um tempo. Desde cedo, desde o terceiro período de educação física, eu comecei a estagiar. E eu gostava demais, os alunos gostavam de mim também. Fez a diferença como professor de educação física? Graças a Deus, tive até em escolas aí de periferia, que depois de ali 6 meses, 1 ano, a coordenação vinha falar comigo e dizer, rapaz, o comportamento dos meninos mudou, porque a leitura mudou, porque tipo assim, a educação física, ela, falando assim de uma forma geral, a gente resumindo do que seria educação física, ela seria 30% teórica e 70% prática. O que eu via era diferente, era 100% prática e de forma descoordenada, né? Porque a prática que a gente deve ter é uma prática de ensino motor e cognitivo. Tá diretamente ligado, né? E eu comecei a ensinar isso para os alunos e disciplinava mesmo quando precisava, porque os meninos lá xingavam, se batiam, era um negócio muito doido. Como tu acabou de citar, Thiago, a gente ainda tá na fase aqui da tua apresentação, mas tu tocou num assunto interessante, porque assim como eu não acredito acho que o Jorge também deve ter passado por isso, né? Que quando a gente estudava nas escolas, os professores só chegavam lá teve uma época que eu estudei, que eu não vou citar o nome do professor, né? As atividades dele era só pegar a bola lá, levava a gente pra quadra e botava lá, disputou a sala tal lá, fez tantas embaixadinhas aqui, sem deixar a bola cair e tal. E foi o ano quase todo assim, né? E a gente sabe que a atividade física ela é bastante importante, até pra questão da saúde, né? Eu tava olhando os teus projetos como candidato, a gente vai chegar lá ainda, que realmente é interessante. Mas tu acha que não devia ter uma fiscalização, né, nas escolas, tanto da parte da direção ou como do poder público, para fiscalizar mais esses professores que só fazem isso mesmo? Eu conheço vários. Cara, E tenho vários amigos que só pega ali, joga a bola e soltou a bola ali e aí é um problema pra correr, e aí é um problema até cultural, Genésio, porque assim, existe a LDB, né, que é o que preconiza a educação brasileira. E tá lá descrito o que a educação física tem que fazer, proporcionar para os alunos. Só que se tu for parar para vivenciar, como eu vivenciei dentro da escola,
A maioria dos professores de educação física nem participam, por exemplo, do planejamento anual da escola. E aí e parece que a direção nem faz muita questão que eles participem, entendeu? Já se criou assim essa cultura, nem os caras têm vontade de participar, de fazer aquele plano de disciplina, né? Aquele plano anual de atuação da escola, como nem a própria escola tem essa cobrança, né? Que os caras participem também, aí dá no que dá. Infelizmente, não é toda escola que tem um bom ensino de educação física. Okay. Hoje já melhorou. Muito da leva de professores que se formaram, inclusive junto comigo, na mesma instituição, levam uma coisa séria. E aí eu já vi, sim, eles implantando realmente como a educação física deve ser nas escolas, e eu fico feliz porque já deu um avanço. Ainda é pequeno, obviamente, mas já avançou. Em relação ao quando eu era estudante... sedentária aí, né, Jorge? Rapaz, tem muito. E que bom que você tocou num assunto interessante, né? Achei interessante essa tua fala, que os novos professores que estão se formando estão rompendo, né, com essa barreira, né? Estão tentando realmente exercer sua profissão de forma digna, correta, porque assim, nós temos um papel. Eu vejo que o professor ele tem um papel fundamental, porque os jovens, quer queira ou não, é o futuro do nosso país. E não é só dizer disso, não é só dizer por dizer. Não é só filosofia, não. Aqui, um dia você já foi uma criança e você está aqui, né, passou pela escola, né, se formou, fez todo o processo e está aqui contribuindo com o país, assim como eu, como o Genésio e outros que estão nos assistindo. Então, o nosso papel é isso, é educar a futura geração para que ela possa realmente cuidar do nosso país, entendeu? Desenvolver um trabalho legal. Eu até falo que, né, realmente, teve escola que eu estudei que tinha professor que realmente se dedicava, se empenhava, queria que os alunos aprendessem, mas tinha professor que só estava ali para ganhar o salário dele, entendeu? E escrevia o que tinha no quadro lá e, meu amigo, se vire aí. Não demorava muito, toda semana já era a prova. E assim, a gente tem que se preocupar em fazer um trabalho bem feito, independente se é a escola pública ou privada. Certeza. Por quê? Nós vamos estar contribuindo para esse jovem amanhã ser um profissional. Já pensou? Um jovem que não teve um ensino de tanta qualidade assim, de repente, e se fala em todas as esferas, ele vira um médico, entendeu? Passou aí pela faculdade aí na marra. E acho que não existe isso, mas vamos dar um exemplo, né? Então, esse profissional, será que ele vai ser um bom profissional? Ou de repente o professor que não deu a aula correta lá para ele, vai ser atendido por esse médico, né? Que, digamos assim, teoricamente, tudo num exemplo, não teve uma formação adequada, né? Teve deficiências no aprendizado e faz um procedimento errado. Estou dando só um exemplo para as pessoas terem a consciência o quanto é importante. E eu não falo só da profissão de médico, não, qualquer outra profissão, entendeu? Ele pode estar exercendo qualquer outra profissão, porque nós, seres humanos, dependemos uns dos outros. Então eu me preocupo muito com isso, né? É interessante, esse é o papel de todos nós, formarmos cidadãos, principalmente agora nesse país, que depois da pandemia o índice de jovens fora das escolas é altíssimo. Então nós temos um grande trabalho a ser feito aí. Foram 2 anos aí, né? 2 anos de pandemia. Fora da escola mesmo, os alunos com o negócio de aula online, que nada contra, até um sistema que querem se implementar, existe já em faculdade, mas que não é de se negar a ninguém que os resultados são diferentes. Os resultados são diferentes. EAD é algo interessante, né? Eu já trabalhei num projeto de EAD e o objetivo é justamente o quê? Fazer com que aquele ensino chegue no maior número de pessoas, entendeu? Mas se você não oferecer recursos tecnológicos, né? Se o aluno não tiver uma internet na sua casa de qualidade, se ele não tiver um bom celular, um computador, né? O ideal seria um tablet, Isso. ou computador, um notebook, entendeu? E o nosso país ainda está carente de tecnologia na mão da população, ainda tem muito que avançar. E aí o ensino de EAD, né, através da uma educação à distância, ela vai perder a qualidade, porque o jovem ele vai fazer um esforço muito maior para poder aprender, né? Eu acompanhei minha filha, ela teve algumas aulas online, e mesmo em escola particular tinha hora que falhava, entendeu? Tinha hora que os recursos tecnológicos dentro da escola não era com qualidade. Às vezes
às vezes faltava uma câmera, um microfone, alguma coisa, porque praticamente para se fazer esse trabalho tem que se montar um estúdio. Teve um governo do estado do Maranhão, não lembro qual foi agora, no momento que ele criou um projeto que trabalhava com isso, mas é todo um estúdio, eu cheguei a visitar, então tem que ter todo um investimento, né, para que se tenha qualidade nesse tipo de ensino. Mas vamos falar aqui de ti. E aí tu fez o curso de Educação Física, e como foi esse teu despertar para a área da comunicação? Me conta aí. Vamos lá, e aí depois que fiz Educação Física, ainda passei um tempo ali vivenciando, aí chegou um momento que na minha cabeça eu tinha que fazer um outro curso superior. Veja só que a vida do brasileiro é assim, às vezes não é que eu não gosto de Educação Física, eu amo Educação Física, são conhecimentos incríveis, mas a gente às vezes vai se descobrindo ao longo da nossa vida, né? E depois disso eu fiz novamente, fiz o Enem novamente, aí eu passei em marketing, veja só, passei em marketing. Já tava mais velho legal agora, né? Já dava parte do... Já dava pra escolher. Aí eu passei em marketing e passei também em tecnologia em alimentos, lá no Instituto Federal. E eu também na minha... Antigo IFP, não era? Lá que agora que é o IFP. IFP. Era o antigo Cefet. Era o antigo Cefet. Antigo Cefet, isso. Entendi. E aí, na minha cabeça também, eu sempre tive assim, eu sempre fui meio doido por experiência, por essa, sabe? Eu sempre me via assim um cientista, que nem nos filmes, assim, cientista maluco, né? Fazendo lá experiência lá com os ácidos, com as coisas. E aí, rapaz, eu vou fazer esse curso aqui, que isso aqui é massa, isso aqui dá pra mim. E aí eu fiz, né? Gostei realmente, mas aí... Qual? De alimentos, né? De tecnologia de alimentos, aí fui lá... Primeiro me deparei com a realidade assim, que foi assustadora. Química do começo ao fim, química e física, né? Aí na minha formação básica era a disciplina que eu tinha mais ódio assim de estudar, era na força do ódio, né? Eu acho que tu e um bocado de aluno. Porque tem gente que é mais de exata, né? Mas eu era na força do ódio. Eu comecei a gostar de exata depois de tecnologia de alimentos. Aí eu cheguei lá, eu vi o que era que o curso fazia, já conhecia mais ou menos. Aí eu, rapaz, esse curso dá pra mim. Mas logo no primeiro período, química e física direto ali, aquele negócio mesmo pesado, e eu olhei assim, perdido no meio da sala, olhando assim pra frente. Eu pensei comigo mesmo. Pensou em desistir? Eu pensei, olhei pra frente assim, rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu disse assim, rapaz, mas é o seguinte, ou eu aprendo esse negócio aqui, ou eu vou sair logo. Aí eu fui aprender. Fugiu da matemática lá nos ensinos médios e tal, ela veio te perseguindo. Foi, ela me pegou de jeito aí. Aí eu fui aprender, fui assistir vídeo aula, fui ler livro de química, eu lendo livro de química, cara, livro de física, eu fui meter a cara nos estudos, aí não é que eu aprendi a gostar desse negócio, não. Rapaz, e assim, a gente... Tinha coisa que os professores ensinavam, pra que eu vou usar isso aqui? Pra que eu vou aprender isso aqui? Será que eu vou usar? Hoje eu percebo que, né, a matemática, a física, né, a química tá presente, não tem jeito, entendeu? A gente usa muita coisa. E ali, cara, foi uma experiência fantástica. Eu fiz grandes amigos ali, um conhecimento também incrível. Foi muito bom pra mim aquilo dali. E só que aí eu sempre tive esse afinco também, principalmente para a questão da área da política. Nunca me envolvi em política, nunca fui candidato, mas estava sempre ali cobrando os caras, estava sempre ali em rede social. E aí o Genésio aí, que eu já conheço desde criança, começou primeiro num projeto na rádio. Aí ele me chamou para comentar lá com ele. Eu disse, rapaz, eu vou. Aí nós começamos lá numa rádio comunitária, sim, né, Genésio? E foi uma época boa também, foi ali que eu me apaixonei pelo jornalismo. Tiramos o sossego aí, som de muito político aí ruim, né? Muito político corrupto aí, comia tampado, porque todo dia nós estávamos nos portais de transparência da vida, né? Vendo contrato, vendo licitação, e depois estava lá noticiando no rádio, e os caras tinham um ódio do caramba da gente. Chegava até aí na rádio lá, uma vez a gente estava lá no meio do programa, os caras não ligavam. Mas mandaram mensagem, convidando a gente para um evento. Eu disse assim, rapaz, pô, liga ao vivo e me convida para esse evento que nós vamos. Agora, mandar mensagem aqui no privado, eu sou doido. Com medo da velha política, rapaz, você tá achando que tá tratando com menino? Tu falou aí de rádio comunitária, eu me identifiquei. Eu também já tive uma experiência em rádio comunitária. Aí um amigo, o Luiz Neto, a gente
também passamos por essa experiência de bem novos, tinha que acordar cedo, a gente foi convidado para fazer aqueles programas que ninguém queria fazer, que era de manhã cedo, né? Eu já tive a experiência, me identifiquei muito. Agora, Tiarone, o que foi que te fez, né? O que foi que te despertou a entrar para a política, né? Vamos focar logo aqui nesse assunto, que é um assunto interessante. Foi essa vivência com a rádio, foi vendo as situações do município que você sempre morou e mora. Qual foi, assim, o teu despertar? O que te motivou a entrar, principalmente pro partido? Aí tô vendo que tá com a camisa do Partido Novo, né? E é um partido realmente que eu conheço a história, é um partido que quer fazer a diferença, né? E me conta aí pra nós. Assim, antes da gente entrar nessa questão da vida política realmente, não tem como eu... Porque foi através do jornalismo, sim. Vou só complementar aqui, porque não tem como fugir do jornalismo. E aí a gente ia pra rádio lá, me lembro que eu vinha do curso de Tecnologia de Alimentos de ônibus, pegava lá o busão, na época já tinha até, acho que já tinha foi na época que eu tinha uma moto, aí furtaram minha moto, aí eu comecei a andar de busão de novo, experiência ruim, que o pessoal sofre, quem depende de transporte coletivo, né? E aí naquela correria, aquele sufoco, a gente mudou de rádio novamente para uma rádio ainda mais longe, né, Genésio? Você lembra aí das nossas lutas, né? Tantas e tantas vezes a gente foi uma vez no meio de uma chuva lá, caiu dentro de uma lama, né? A gente caiu numa lama lá na Poça de Lama. Caiu numa lama, mas estava lá para dar informação pro povo, né? Esclarecendo. E através disso eu fui me apaixonando e eu tava concluindo o curso de Tecnologia de Alimentos, faltava só o TCC. Inclusive eu fiz o TCC, fiz os experimentos que eu tinha que fazer, eu desenvolvi um produto que era linguiça de codorna, com carne de codorna, enriquecida com a folha de moringa. Moringa, que é chamada árvore da vida lá na Índia. Essa linguiça era bem diferentona, né? Era. E aí devia ser caro. Tô ouvindo agora pela primeira vez essa linguiça aí. Rapaz, eu só fiz a parte físico-química, o sensorial não testei muito, mas eu provei as que tinha as porçõezinhas baixas de moringa, tava gostosinha, mas a que eu botei mais não colou não, porque ficava amargo. Mas é a chamada árvore da vida, tem nutriente, tem mais cálcio que o leite 20 vezes, por exemplo, a árvore é uma folha sensacional. E aí fiz esse trabalho, só faltou mesmo só apresentar, o que faltou foi eu apresentar o trabalho, era só botar no papel e apresentar. E aí eu tive também uns problemas pessoais, passei por problemas aí de ansiedade e tudo mais. Sim. E foi no jornalismo também que me salvou disso daí. Sim. Eu passei um tempo ruim mesmo em casa. Inclusive, tu com o tecnólogo de alimentos, conseguiu um concurso em Caxias, né? Na área, né? Não, né? É na área, mas não é assim, não requer a graduação, não requer essa graduação. Até porque senão eu não poderia assumir, né? Porque eu não concluí, o TCC não concluí, não sou tecnólogo em alimentos. E aí, o jornalismo até me tirou disso, me tirou dessa ansiedade, tive um problema já, inclusive estava entrando em depressão. Fui no psicólogo, a psicóloga disse que não era depressão, mas que se eu não cuidasse aquilo poderia sim se transformar numa depressão e aí seria bem pior, né? A ansiedade, ela é um problema que tem atingido vários jovens, e não só jovens, como todas as faixas etárias, né? E geralmente é um problema que você está pensando no futuro, você fica preocupado, ansiedade, ansioso com o que vai acontecer no futuro. Né? Principalmente quando o jovem ele se vê desempregado, ou vê o pai ou a mãe sem ter condições financeiras de arcar com as despesas de casa, que isso na pandemia a gente viu muito. Então, mas só para explicar aqui que é um problema antigo, né? Antes de pandemia tu já estava com... Sim. Com essa ansiedade. E aí foi o jornalismo que me tirou disso mesmo. Aí comecei a ir novamente pegar firme na rádio. Aí foi quando eu comecei a escrever no meu blog, né? A gente criou um blog, e aí trabalhou nesse blog, fazendo muitas denúncias. Bastante acesso, que ninguém teve coragem de fazer, a gente fazia no blog. Inclusive, matéria que a gente fazia no blog lá, blog do moedor, né? Tá desativado até por questão profissional minha, que estou em um outro portal que pedia exclusividade. Mas era um portal que dava, cada matéria que a gente postava lá dava 2.000, 3.000 visualizações, né? Isso aí não era pra qualquer um aqui dentro de Timon. Interessante, né? Tu tinha que idade mais ou menos na época, quando
Eu já tinha 23, 24 anos. Muito jovem, já fazendo um trabalho, né, de grande relevância, né? Sim. E aí a gente foi saindo da rádio, migrando pro blog. E aí do blog a gente teve também o projeto mais recente, né? Que sim, foi mais recente. Trabalho na rua. E relevante, né? E muito relevante, cara. Na verdade, a gente ia até fazer esse trabalho na rua antes, mas não era com frequência. A gente fazia para levar pro rádio, né? Isso, a gente produzia matéria para levar pro rádio. E aí depois eu até comecei a trabalhar em outro portal, que aí eu não podia mais escrever no meu blog, mas aí eu disse assim, cara, eu tenho que continuar contribuindo pro meu município. Fazia muita denúncia e aquilo, até muitas coisas se resolveram através daquelas denúncias, como por exemplo a merenda escolar. A merenda escolar foi eu que denunciei através de vídeo, foi eu que fiz primeiro a denúncia no Ministério Público sobre as escolas fechadas, né? Vinha um repasse para a merenda escolar, que esse repasse não deixa de vir. E, inclusive, na época o Senado aprovou, que decretou mesmo, tá? Não tinha mais como fugir, estava em lei de que as escolas eram obrigadas a repassar ou o mantimento para as famílias fazer kits, ou então repassar tipo um voucher, um valor, né? Um valor referente ao que a educação paga por aluno, né? Então, foi eu que fiz essa denúncia, que o Timon não estava cumprindo com essa obrigação, e aí depois dessa denúncia, passaram a distribuir kits, que o primeiro eu fui novamente para a internet questionar porque foi um kit vergonha, e aí depois fizeram já mais uns kits mais elaborados, eu acho que o Ministério em cima, né? O Ministério faz um grande trabalho que o Ministério Público faz, e esse problema acabou se resolvendo, pela denúncia no blog, pela denúncia no vídeo e pela denúncia que eu protocolei no Ministério Público Federal. E parabéns pela coragem, porque assim, o que você estava fazendo, né, quando você começa a criar um blog, escrever, fazer as denúncias? Você está fazendo o papel que deveria ser do eleitor, né? Está lá na Constituição, e o próprio TRE, ele faz os seus anúncios, né, que após a eleição, após você eleger os seus candidatos, você tem que ser um fiscalizador, né? Você tem que fiscalizar se ele realmente está fazendo o trabalho de um gestor daquele município, se está usando as verbas de forma correta, né? Porque para estar tudo no portal de transparência, sim, né? Que eu achei interessante, porque assim você consegue saber quanto é que vem de recurso para o município, como é que eles estão gastando, né? Como é que está sendo gasto, entendeu? E Jorge, tinha vez que a gente estava lá no portal, né? A gente estava lá no rádio, e a gente tinha um horário que a gente tinha um quadro, né? Que a gente fazia o portal de transparência lá, que é complicado, né, Thiago? Explica aí pro pessoal, a pessoa tem que ter tipo uma formação técnica, que ali a gente vê que não é pro povo ali, né? Os portais de transparência aqui, que é muito difícil, não é intuitivo. Rapaz, eu não sei se já mudaram a formatação, porque eu confesso que eu não tenho com um tempinho, não tenho acessado o portal. Mas tá da mesma forma, tá da mesma forma ainda. Mas quando a gente acessava para procurar e fazer as denúncias e informar o povo, cara, era difícil, porque tu entrava lá e tinha uma aba, que aí abre outra aba, aí lá os nomes técnicos. Aí lá tem os nomes técnicos, aí tu procura por secretaria, né, para poder ver a questão de recurso, e não é intuitivo, tá lá a tabela de valores, aí lá não mostra nem sempre o que entrou, mostra lá a previsão, então é algo complicado, não é tão fácil assim, não sei se já mudou a formatação. Interessante, Thiago, né, que a gente tinha esse quadro, Jorge. E aí quando a gente estava prestando lá pro povo lá, né, no momento ali, que é tudo online, né, e misteriosamente o site saía do ar. Aí passava 2, 3 dias, justamente no horário do quadro, né? Já aconteceu. Não sei se foi um problema realmente, né? Eu quero acreditar que todo problema, eu quero acreditar que todo mecanismo de tecnologia é falho, né? Tem problemas, né? Eu quero acreditar isso, né? É assim, olha, eu tô ouvindo muita Rádio Senado, esses programas Rádio Câmara, eu tenho ouvido. E assim, qual é o papel nosso? Elegeu, tem que cobrar. Sim. E por que existe no cenário político a oposição? A oposição também é um meio de se verificar se aquele candidato que foi eleito, né, se realmente está fazendo o trabalho. Inclusive é saudável para a democracia. É saudável para a democracia. E a gente tem que entender isso. Nós temos que estudar um pouco da política e entender senão vira Partido Comunista Chinês, né? Só é ele, né? Não, e é muito saudável. Por isso que as coisas acontecem. Porque tem alguém lá de olho, pressionando, entendeu? Verificando, denunciando. E quem está no poder vai procurar fazer o máximo do seu trabalho bem feito
que é para não ser, digamos, denunciado, para não cair numa CPI, entendeu? Para não ser, até perder o cargo mesmo, né? Que Exato. corre o risco. Às vezes até preso, né? Até preso. É difícil acontecer na classe política por causa do foro privilegiado, mas às vezes acontece. Acontece. Mas voltando aqui só... Pois é, né? Aí finalizando aí, a gente chegando lá no questão de como entrei no partido. E aí, vindo dessa experiência de rádio e tudo mais, e do HoraCast, aí entrou a questão do Hora 12, né? Que foi, vamos pra rua, vamos continuar contribuindo. Eu não posso mais me inscrever, mas bora fazer vídeo, bora cair no campo, bora mostrar o que é que tá precisando ser feito na cidade. E aí a gente começou a cair aqui no campo, principalmente nessa região aqui de Parque Alvorada, região de Vila do Beck e... Joia, né? Joia. Bairro Joia. Centro. Mas fizemos outras questões também, como no centro, aí Cidade Nova, aí Pedro Patrício, no famoso Grotão. E graças a Deus, a gente cobrando, porque eu vejo que essa atual administração, ela só funciona dessa forma, quando se tem muita cobrança. Os populares às vezes cobram, mas a voz acaba sendo pequena, não acaba tendo um alcance que deveria. E quando isso se transforma numa matéria que tem repercussão, que todo mundo comenta, que compartilha, aí os caras se sentem pressionados. Inclusive eu vi uns comentários aí, achei até interessante, que há um reconhecimento da população, né, sobre o teu trabalho. Tem uma moça lá que botou no comentário, eu vi essa semana, lá dizendo, olha, esse menino mudou, né, a cidade de Timon, né? Porque assim, após as denúncias, eu não sei se é coincidência ou não, a gente percebe que, né, quem está na administração pública agora, ocupando o cargo de prefeito, tem feito um trabalho, né, tentando corrigir aí as mazelas da cidade, que eu sei que são muitas, né? E se não tiver alguém apontando essas falhas, eu acho até saudável isso, porque não, já pensou? Com toda certeza, se a gente não tem uma imprensa livre, não é democracia. E muita gente persegue a imprensa porque faz uma crítica. Mas a crítica, a pessoa tem que levar para o lado construtivo. Se está tendo aquela crítica, é porque há um problema. O que é que eu devo fazer como gestor? Solucionar o problema. Essa imprensa livre é que tem salvado o povo, né? Sim. Porque querendo ou não, como muitos dizem, realmente é o quarto poder, meu amigo. Não tem para onde não, a imprensa é o quarto poder. E a gente vendo, né? A gente fazia, né, juntamente com o Thiago, a gente, através desse celular, né, Thiago, eu filmando, né, e o Thiago fazendo as reportagens, e a gente via muitas coisas sendo solucionadas, né, e a forma que a gente fazia nunca foi com deboche, sempre foi com seriedade, né, Thiago, sempre seriedade, e a gente fazia também em forma de protesto, né. Sim. Teve um vídeo que o Thiago me fez, né, que viralizou bastante, teve quase 20 mil pessoas alcançadas no Facebook, né, no YouTube, que foi aquela lá do bairro Joias, né, que era um... Foi que a gente foi pescar lá, né? Chamaram a gente pra ir lá, né? Ali foi um protesto, ali não foi deboche. Foi um protesto. Aí a mulher lá, a mulher entrou em contato com a gente, vou nem citar o nome, não sei se ela vai querer. Não, deixa pra lá. Um morador insatisfeito. Um morador insatisfeito. Entrou em contato com a nossa equipe, através do WhatsApp do Hora 12, e aí disse que lá estava uma verdadeira lagoa. Mas acho que pode falar, porque ela deu entrevista lá. Manda até um abraço pra ela. Mas vamos citar não. Vamos preservar. Vamos preservar. E aí ela mandou no WhatsApp e disse, venham aqui, pelo amor de Deus, que aqui a gente não consegue mais nem entrar dentro de casa com nossos carros. E aqui é casos e casos de dengue por conta da lama e muito mosquito. E aí nós vamos aí, quando tudo der certo, porque era muita solicitação. Aí eu me lembro que nesse dia a gente foi fazer uma outra reportagem, e aí ela disse assim, mas vocês vêm mesmo? Vamos, é só aguardar que a gente chega aí. E aí ela disse que lá era uma lagoa, e a gente teve a ideia, rapaz, se lá é uma lagoa, nós vamos pescar nessa lagoa. Aí levamos vara de pesca, um molinetezinho que eu tem que ser criativo, né? Tem que ser, pra chamar atenção. Aí eu disse assim, pô, nós vamos pescar aí nessa lagoa. Aí ela disse assim, pô, nós montamos o cenário, bota aqui as cadeiras, o guarda-sol, pois pronto, fechou. Foi. A população ainda ajuda, né? Aí, teve um café, a gente tomou um café lá. Aí a gente foi fazer uma reportagem antes, aí a gente chegou lá um pouquinho atrasado. Aí ela disse, quando elas viram a gente, olha, eles vieram mesmo. Eu disse, não, a gente não disse que vinha, estamos aqui. Fizemos lá a reportagem, batemos um papo legal, pescamos na lagoa, depois tomamos um cafezinho. Fizemos lá as edições como a gente sempre faz, o Genésio aí, o cara aí que é fera nas edições de vídeo. E aí a gente jogou lá nas redes sociais, aí foi um estourar. Aí teve um alcance gigantesco, só no Facebook alcançou mais de 29 mil pessoas, aí foi gigantesco.
Aproveitando aqui, e além do jornalismo, né, que esse trabalho fantástico que você mais o Genésio fez aqui, e é reconhecido pela população, o que foi que te despertou se filiar ao Partido Novo? Se você chegou antes a pesquisar os vários partidos que existem, porque no Brasil tem muitos partidos. Estão fazendo até fusão de partido agora, né? E surgindo cada vez, e surgindo outros. Estão surgindo outros, mas estão né? surgindo outros partidos aí também. E aí, o que foi que te despertou para entrar na política, né, e se filiar ao Partido Novo? Aí foi essa questão, eu vendo todas as mazelas que tinha aqui na nossa sociedade, Timon. Quando a gente vê por números, tem aquele velho ditado que os números são frios, né? São frios, mas também não mentem, né? Mas quando a gente anda, a gente está ali em loco, vendo o sofrimento da população, cara, às vezes é revoltante. E aí eu vendo todas essas situações, vendo no caso dessa lagoa, vendo o Grotão do Pedro Patrício que tem mais de 30 anos, e vendo outras situações, e vendo gente passando fome no município de Timon e no Maranhão de uma forma geral. Quando tu pega os dados do IBGE, que o Maranhão, depois da herança do governo Flávio Dino em 2019, que foi o último censo que teve, né, o Maranhão teve uma herança aí de 40 cidades na extrema pobreza, né, que teve um acréscimo, um aumento absurdo no governo Flávio Dino. O Maranhão é o estado mais pobre da nação. Então isso daí foi me despertando. Eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente faz alguma coisa votando em pessoas certas e também entrando no processo. E a filiação, eu me filiei em 2021, ainda não tinha pretensão de concorrer a nada. Não tinha pretensão de concorrer a nada. Eu queria ser filiado a um partido e contribuir de como eu pudesse contribuir. Procurei alguns partidos, mas não vi nenhum que se encaixasse naquilo que eu acredito. Primeiro porque todos eles usam fundo eleitoral. Por exemplo, tu acha certo, Jorge, um fundo eleitoral para ser gasto agora no período de 45 dias, 5 bilhões de reais? É muito dinheiro, né? E interessante que sai do nosso bolso. É um dinheiro que sai do dinheiro nosso do bolso. imposto. E eles não te perguntam se tu quer contribuir com eles. Te perguntaram se... Você estava falando aqui, né? Justamente do fundo eleitoral. Que a população não conhece, não sabe que quando você compra aqui um produto, uma água mineral, aqui a gente já está contribuindo com impostos e parte desses impostos eles são destinados ao fundo eleitoral. Explica aí para a gente, para a população entender, para a população saber que esse dinheiro do fundo eleitoral também sai do nosso bolso. Pois é, né, Jorge? Como tu falou, todo produto que a gente compra e serviço que a gente consome, ele tem embutido impostos. Seja ele federal, estadual ou municipal, ou as três esferas juntos, né? E aí, quando esses impostos eram para ser utilizados em quê? Serviços básicos, saúde, educação, saneamento, lazer, segurança pública. E em 2022, agora nessa eleição, foram aprovados para 5 bilhões o fundo eleitoral. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro, e que inclusive foi proposto por um deputado federal do Maranhão, que é o Juscelino Filho, que inclusive é o candidato apoiado pela prefeitura do município de Timon. Então, os caras aprovam, e no meio da pandemia, o povo passando fome, precisando de auxílio emergencial, e os caras aprovam para ser torrado, literalmente torrado, em 45 dias de campanha. A gente vê aí, a gente já tem andado na cidade, é papel espalhado para todo lado, é adesivo, é cartaz. Por quê? Porque ali não saiu do bolso dele, não saiu de quem acredita no projeto dele. Te tomaram do teu bolso, tomaram do meu, tomaram do Genésio e entregaram aí para esse tal de, essa vergonha que é o tal de fundo eleitoral. E ainda tem o fundo partidário, que é mais de 1 bilhão de reais. Ou seja, se for somar tudo, dá mais de 6 bilhões de reais investido numa campanha eleitoral. Esse dinheiro poderia ser destinado para benefício para a população. Sim, né? Só para a população ter uma ideia, em saneamento básico, esse dinheiro do fundo eleitoral, ele foi maior do que 6 anos de saneamento básico. Ele foi superior do que o que foi investido em 6 anos de saneamento básico, ou seja, de 2015 a 2021. É muito dinheiro que poderia Isso é imoral, né, rapaz, um negócio desse, né? E aí tu vê que hoje mais de 50% da população do Brasil não tem acesso a saneamento básico. Pois é, a gente vê muitas pessoas dizendo assim, rapaz, essa questão de fundo eleitoral é legal, foi aprovada a lei e tal, pode se usar, mas é algo imoral. Como tu falou, pode ser legal, mas é imoral. E inclusive muitos dos argumentos
das pessoas que não querem que o fundo eleitoral acabe, dos políticos, dizem, não, mas é porque esse dinheiro serve para renovação política, né? Renovação política uma ova. Dados aqui que eu vou dar aqui agora, por exemplo, eu tive estudando alguns dados que, por exemplo, um deputado eleito, que já é de mandato, ele recebe em média mais de R$1 milhão para ser investido em campanha. E se a gente for ver lá no site do TRE, tem deputado aí que já recebeu 1, que já recebeu 2, né? Então é a média, tem deputado que recebe muito mais. E quem é novato na política, ele recebe em média R$70 mil, quem é novato. E isso nem acontece aqui para Timon, na realidade. Eu conheço muitos e muitos candidatos que foram candidatos em 2020 na eleição municipal que não receberam um centavo, que só receberam lá o materialzinho de campanha, né? A doação do partido. Ou seja, ainda não é entregue para todo mundo, né? Pois é, e até porque é isso, o partido ele usa como ele quiser. Ele pode, por exemplo, se eu sou candidato, tu é candidato, ele é candidato. Digamos que eu não fosse do Novo. Aí o cara chega lá e diz assim, eu quero beneficiar o Jorge, vou deixar o Genésio e o Tiarone ali sem nada. Aí dá o dinheiro todo no fundo pra ti. Ou então diz assim, vou botar aqui nesses dois aqui, no Jorge e no Tiarone, e vou deixar o Genésio lá sem dinheiro, porque eu acho que ele não vai ganhar muito voto não. É assim que funciona, não é para renovação política. O fundo eleitoral é para bancar as velhas raposas do poder. Mas explica aí, Thiago, na questão do Partido Novo, ele não recebe fundo eleitoral, mas esse dinheiro ele é depositado e o Partido Novo querendo ou não. Como é que ele faz aí? É devolvido. Ele devolveu, né? Foi devolvido para os cofres mais de 87 milhões de reais. O Partido Novo devolveu. Rapaz, isso é interessante, né, Jorge? Já pensou todo partido fizesse isso, cara? Eu tive lendo sobre o Novo. Rapaz, eu acho que é um trabalho fantástico o Partido Novo, né? Porque tem princípios, né? O político realmente ele vai fazer a campanha dele na raça ali, pedindo o voto ali, fazendo corpo a corpo com o eleitor, né? Falando das suas propostas, né? Falando que realmente esse político que está se colocando aí à disposição da população, ele quer realmente fazer a diferença. Me fala aí como é que foi o processo, porque se eu não me engano eu li algo que o Novo, para você, mesmo você sendo filiado, você não consegue se candidatar assim fácil não, tem que passar por um processo seletivo. Explica pra gente aí como é que é. É como tu bem falou no começo da entrevista, que o Novo realmente é uma startup que preza o quê? De que possa lançar bons nomes na política do Brasil. E como startup, o que é que acontece? Você se filia, para você se candidatar tem que ser filiado, obviamente. Se você é filiado, aí você vai passar por uma primeira etapa, né, você responde uns questionários, né, faz um teste de alinhamento, grava um vídeo, né, e aí você envia a primeira etapa. Sendo aprovado nessa primeira etapa, você vai para o curso de formação. Realmente ali ele vai lhe formar. Por exemplo, se você vai concorrer a um cargo executivo, você vai ter ali toda aquela questão você vai ver temas sobre ciência política, mas também vai ver sobre a questão de administração pública, porque você vai gerir, né? E aí você vai concorrer a um cargo de legislativo, aí você vai ver questão de como formular uma política pública, quais são os impactos, né? De saber mensurar tudo isso daí. Após esse curso, essa base que você vai ter, aí você ainda passa por um processo de fazer uma prova. Você faz uma prova, depois dessa prova você elabora um TCC com pelo menos lá falando suas propostas, falando sobre organização de campanha. Além disso, tem que ter pelo menos 2 políticas públicas que você quer implementar, né? E aí dentro dessas políticas públicas tem a descrição, tem os efeitos e tem a forma de avaliação. É mesmo uma política pública, tem que saber, tem que desenvolver ela, né? E aí depois disso tudo você passa por uma bancada, uma entrevista, é mesmo um TCC. Só depois que você passar por tudo isso é que você vai receber lá o feedback final se você está apto ou não a ser um candidato. Você estando apto a ser um candidato, você é o quê? Você é o pré-candidato do partido. E aí depois tem que passar pelas convenções para só então ser o candidato oficializado. E aí, Genésio, é interessante. Antes de tu falar, é interessante. Tu já viu assim, eu estudo um pouco sobre política. Sim. Tu já viu algum partido fazer dessa forma? Acho que é o primeiro, né? Eu nunca tinha visto nada igual. Você que está em casa aí, eu até aconselho você procurar aí, né? Como é que faz para seguir o Partido Novo nas redes sociais e deve ter... Procura lá Novo
Novo 30, né? Ou procura Novo 30 e a sigla do seu estado, no caso aqui Maranhão. E procura também o site do novo.org.br, lá tem todas as informações, lá tem o economizômetro. Vou já mostrar aqui para vocês aqui no site o economizômetro, porque nós assinamos um termo também de compromisso, que é cortar gastos públicos. Quais são os gastos? Os privilégios que os deputados têm direito, né, como auxílio moradia, auxílio paletó, por exemplo, carro funcional, né? Então tudo isso é aberto mão. E também a questão das contratações de gabinete. Você tem que reduzir o custo do seu gabinete, tem que ser um gabinete mais enxuto e de pessoas que passem por processo seletivo, que estejam ali por competência e não porque te devem favores políticos. Então, realmente... Não, por amizade... Não, exatamente, por competência. Então, o novo realmente trata a administração e a política como se fosse mesmo uma gerência, né? Como se fosse uma empresa. Para que possa dar certo, para que possa dar resultado, tem que ser assim. Isso é interessante. Eu ainda não tinha visto nada igual não, cara. Parabéns aí pela tua atitude, né, esse teu discernimento, né? E parabéns também a todos os filiados desse partido, né? Que já entenderam essa ideia, né? Já pegaram essa mensagem aí, cara. Parabéns. Eu gostei, assim, de você ter um processo seletivo, né? Você vai realmente escolher se aquele candidato está apto para servir a população. Porque você se candidatar e sair pedindo voto na raça, né? Lendo, criando artigo, TCC, essas coisas para se apresentar, é porque realmente ele está disposto a defender a população. Eu já tenho ouvido, já vi no decorrer da minha vida, Jorge e Thiago, você que está em casa, pessoas que têm vontade de ir para a política e às vezes vão mesmo sem nenhuma capacidade política, mas vão, né? Rapaz, eu vou, me indignei, eu vou sair. Mas eu já tenho visto muitas pessoas dizendo, rapaz, ele vai só pelo fundo eleitoral, vai só ganhar o dinheiro do fundo eleitoral. Então, com isso aí, contigo não vai colar essa piada aí, né? Já cai por terra, né? Porque eu, inclusive, sou um contribuidor do partido. Eu faço pagar a contribuição como... Sim, tem que ter, né? Porque o partido vai se sustentar como, né? O partido não vai te tomar dinheiro. Tu vai manter o partido vai quem ser acredita doador, nas né? ideias. Vai ser doador. Quem acredita nas ideias Boa. vai bancar o partido. Assim como na nossa campanha está sendo assim. Inclusive, eu vou fazer aqui um comentário que é interessante. Eu mesmo, eu não queria nem saber de política. Rapaz, política é coisa de corrupto, meu amigo. Eu não vou me meter, tem muita sujeira. Mas se a gente não se envolve na política, se a gente não passa a entender como é que funciona a política do nosso país, não vai haver renovação. E aí, não havendo renovação, a gente vai só colher os frutos aí dessa velha política que vai estar sendo realizada aí. Está passando de geração por geração, né? Ou seja, somente aquelas pessoas que já estão na política vão conseguir colocar os seus descendentes para substituí-los e continuar, né, esse trabalho, que é um trabalho, digamos assim, um trabalho que é um trabalho que, na minha visão, alguns têm políticos sérios que querem fazer um trabalho para a população, mas tem outros que estão ali só para defender interesses próprios, né? Que no caso a gente vê que a maioria, que inclusive pautas importantes para a nação não andam. Reforma tributária ainda não andou, por exemplo. Tá? E aí só para dar um dado aqui para vocês que eu disse que ia trazer. Sim. Ó, os mandatários eleitos do Novo já economizaram em seus gabinetes 130 milhões de reais de recurso público. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Se todos os partidos fizessem isso. Eu acho que a gente seria um país de primeiro mundo, sabe? Pois é, esse dinheiro voltaria, né? E como redução de impostos aí, né? Pra população, e esse dinheiro poderia voltar para ser investido em qualquer área social. Poderia ser investido na saúde. E a gente vê que a saúde ainda é deficitária. A nossa saúde é deficitária, com todos os prós que o SUS ainda consegue alcançar, isso a gente tem que reconhecer, mas é deficitária. Meu Deus. A gente vê muitos hospitais que nem medicação tem, como aqui em Timon. Como aqui em Timon está acontecendo isso. Educação. E quando eu falo educação, às vezes a pessoa pensa que educação, investir em educação é simplesmente dar uma estrutura legal. Não, a estrutura é importante. Educação também não é aumentar salário, simplesmente aumentar salário de professor. Né? A educação são uma conjuntura de fatores que vai desde o planejamento até a execução e a cobrança das metas. Esse dado que tu acabou de dar aí, né, eu fiquei horrorizado, cara. Eu não sabia, esse dado eu não tô sabendo agora, que a gente é amigo, eu acompanho tuas redes sociais. Parabéns aí, mais de 15 mil inscritos no Instagram, né? Valeu. Parabéns, cara.
E eu fiquei horrorizado quando eu vi aquele teu vídeo tu dizendo que esse dado que tu acabou de dar aqui na nossa bancada aqui, que em 45 dias esses caras vão gastar mais do que eles gastaram, que não gastaram em 10 anos de saneamento básico, gente. Isso é um dado para você que está em casa prestar atenção, né, nas pessoas que vocês vão escolher, né? Quem dá um baixa nisso aí é você que está em casa, entendeu? Quem dá um baixa nisso aí é você, então chega, cara. O povo é que tem o poder, né? Você que está em casa é que tem o poder. Já que você tem o poder, mete o like aí nesse vídeo aí e bora divulgar aqui o nosso trabalho, né? O HoraCast. E Thiago e Jorge, a gente vai passar para uma outra pauta continuando na política, né? Tu que é jornalista, né? Tem esse trabalho relevante aí no estado do Maranhão, né? No município de Timon. Como é que tu vê, cara, essa pauta, esse projeto, né? Essa proposta insana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Luiz Inácio, né? De querer regulamentar a mídia, cara? Como é que tu vê isso aí, cara? Tu como jornalista, tu como um cara da imprensa livre, né? Como é isso aí, cara? Como é que cara, eu vou simplesmente citar aqui... Eu vou citar um dado, por exemplo. Na Nicarágua, com o governo Ortega, já saiu de lá, desde 2018 até agora, mais de 120 jornalistas. Porque perseguição. Além de outros crimes que eles estão cometendo contra, por exemplo, a liberdade de expressão religiosa. Lá estão prendendo bispo, estão fechando igreja, estão fechando canais ligados à igreja católica, né? E quando eu vejo Lula falar em regulamentação de mídia, eu penso o quê? O que é preciso para se, de fato, ter ditadura em um país? Seja ela ditadura de direita, como eles chamam, como teve na história, a gente vai ver que teve ditadura de direita, assim como as ditaduras comunistas que ainda hoje existem. O que é necessário para ter ditadura? Primeiro, é preciso ter um caos social e ter um cara que seja bom, que seja idolatrado. A gente viu que sempre teve um personagem central em todas essas ditaduras. Seja ela lá na Bolívia, seja na Venezuela, seja lá em Cuba, seja no tempo de Hitler lá na Alemanha. Tem que ter uma figura central. Segundo, tem que ter desarmamento e regulação de mídia. Assim, olha, eu não sou a favor, nós vivemos num país democrático, né? Eu acho, assim, que a gente tem que usar, né, a mídia, o jornalismo para fazer esse trabalho, né, que é feito, né, esse trabalho sério que você vem fazendo, né? Cara, quantos benefícios a população, né? Vamos pegar aqui o exemplo de Timon, né, onde eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, tem tido, né, por conta justamente de se apontar as falhas dentro do município, de se denunciar as mazelas de um governo. Então, assim, imagina aí se nós entramos, se a gente passa a ter um retrocesso, né? Ou seja, você perde sua liberdade, a internet, cara, é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu digo, a gente tem que usar tudo com responsabilidade. Sim. E a gente poder falar de temas sociais, de política, de todos os temas. Quantos materiais não tem aí hoje, né? Tem bons materiais hoje no YouTube. Lá tem uns que não contribuem nada, né, positivamente, mas tem muito material legal. Tem muita gente, tem professor, por exemplo, hoje que está ministrando aulas de português, tirando dúvida de matemática. Ou seja, se você buscar aí hoje na internet, você adquire muito conhecimento, você fica sabendo de informações. Porque o que acontece hoje na mídia, né? Não sei se o Genésio concorda comigo. Sim. A mídia que está aí hoje, ela geralmente recebe recursos financeiros para falar bem de um candidato ou de outro, né? Não faz nada, assim como uma empresa. Quando tu vê uma empresa anunciando ali, né, ela está pagando para que ela, né, ou que o produto dela seja bom ou ruim, né? A TV ela vai falar bem, ela nunca vai falar mal, porque ela está recebendo dinheiro para isso. Mas assim, a gente tem um jornalismo hoje que a gente chama de jornalismo marrom, né? Imprensa marrom, né? Que se aquele candidato ele está contribuindo financeiramente para aquela empresa, para aquela empresa de jornalismo ali, eles vão elevar aquele político, aquela pessoa ou aquela empresa, né, o máximo, vai fazer com que a população acredite que aquilo ali é algo muito bom. Mas se não tá pagando, meu amigo, aí a lapada vem, falando mal, entendeu? Difamando. Isso é perigoso, né, cara? E aí
é perigoso porque eu vejo nesse senhor um perigo para a democracia. O cara que fala tanto em democracia, que assina carta pela democracia, e o cara faz uma comparação, ele esteve lá no El País, um jornal espanhol, e lá ele questionado sobre o ditador Ortega na Nicarágua, ele disse que não vê diferença, por exemplo, o que é que tem o Ortega, tá há 16 anos no poder, e a Angela Merkel aqui na Alemanha também tá há 16 anos no poder. Até a jornalista foi questionar para ele assim, a diferença é que a Merkel não persegue seus opositores, né? E aí ele foi de, não, mas eu não sei se há perseguição, que eu não vivo a realidade lá, não sei o quê. Eu vejo esse cara realmente como um perigo à democracia. O cara se fala em regulamentar a mídia, e aí é um perigo, diz, as fake news e tudo mais. Cara, já existe representações. Quem comete fake news, quem tenta difamar o outro, é responsabilizado hoje na justiça. Pra quem a gente querer impor? Porque aí abre vários precedentes. Eu vou regulamentar por conta das fake news, mas aí abre precedente para quem é mal intencionado, né? Tá lá e fazer, na verdade, a lei da mordaça. Quem me garante que isso vai sair um negócio bom, até pelo nível da nossa Câmara que nós temos hoje? Quem me garante que vai sair um... Vira um monopólio, né? Na verdade, a imprensa brasileira em todas as áreas, né? Porque tem a imprensa jornalística, né? Tem a TV, tem a rádio. Você pode para analisar. A maioria dessas licenças que são dadas aí para pessoas que têm rádio, ela é dada para pessoas ligadas à política, sim, entendeu? São poucas as pessoas que têm acesso à licença. Principalmente no rádio, é uma burocracia danada, para né? que ele tenha um meio de comunicação, entendeu? A gente já tem, de certa forma, a mídia na mão de pessoas ligadas à política, né? E eu sou a favor da liberdade. Cara, eu também sou a favor da liberdade, eu sou a favor, inclusive, da democracia plena chamada. Cada um tem direito a falar o que quiser, aí assuma também com as suas responsabilidades. A justiça está para isso, né? Justiça. Exatamente. Cada um tem direito de falar e de fazer o que quiser, e aí assume, né, com a responsabilidade dos seus atos. Eu sou a favor da democracia plena. Simples assim, né, Thiago? Tu que já trabalhou em grandes portais aí, né? Do estado do Piauí. Isso aí que o Jorge acabou de falar aqui das imprensas não. Isso aí tem acontecido aí. Acontece aí no Piauí, onde tu já trabalhou. E tu ter vontade de mostrar o que tá acontecendo. O cara chega lá e diz, rapaz, tu não pode não, porque o cara aqui tem um convênio. Tem um convênio aqui com a gente. Isso tem acontecido aí, acontece. Rapaz, tu tá igual mamãe falei, né? A gente tem que perguntar, né? É um ofício. É um assunto, sabe que é ofício da gente. É um assunto delicado, né? Mas assunto delicado. Mas eu não fujo de assuntos polêmicos, nem de nada delicado também, não. Já aconteceu sim. Inclusive, eu já até desativei matérias que já tinham ido ao ar por conta disso. Não vou citar aqui onde é também, porque é falta de ética, mas já aconteceu. Rapaz, não tira lá... Já aconteceu, eu disse, não, tem que tirar essa daí, não pode não, entendeu? Na verdade é um comércio hoje, né? Eu não sei se isso é histórico, é algo até, se tu souber, me responde, se é histórico, a gente for parar para analisar, né? Eu, na minha concepção aqui, eu acho que deve ser algo que já vem de muitos anos, né? Eu tive olhando, por exemplo, a história de uma grande emissora aqui no país, e ela se fez na política, sim, entendeu? Ou seja, apoiando os políticos, porque apoiando os políticos vai ter verba para se manter uma estrutura, porque é muito caro também. Você montar uma estrutura hoje de TV é muito caro. E só ela nessas mídias tradicionais de fazer propaganda não se sustenta. Então, qual é o meio que o meio de troca, né, financeira para se sustentar um projeto desse? Não, isso aí sem dúvida, Jorge. Se tu parar para analisar na história do Brasil, a imprensa sempre esteve ligada com meios de poder. Sempre teve. Tem a imprensa que faz o papel de oposição, que a gente vê, que ataca político mesmo ferrenhamente. Tem aquela outra que dá aquela bajuladazinha, sempre tem. A gente vê que desde a ditadura militar, que a Globo um tempo negou, mas depois acabou tendo que assumir e dizer que depois foi um erro, mas que realmente apoiaram a ditadura militar. A ditadura militar teve apoio, inclusive, da imprensa. Né? Teve apoio popular e apoio da imprensa. Isso aí, inegavelmente. Desde a ditadura militar e antes disso, sempre a imprensa está vinculada com a política.
E a gente vê isso, né, Jorge? Não cortando aqui teu raciocínio, a gente vê isso. Eu tenho visto aqui na cidade onde eu moro, né, e no estado também onde eu moro, que isso começa dos menores, do menor para o maior, né? A gente vê aqui pequenos blogzinhos aqui, que não é errado, mas que para mim é imoral, né? Eu não vou citar nomes aqui, até porque eu não tô aqui para isso, né? Que a gente vê lá os caras lá, a gente vê, fulano de tal foi... teve em bairro tal e fez isso aqui e tal, que são as parcerias parlamentares, sim. Né? São as parcerias parlamentares. A gente vai ver lá no portal de transparência, que a gente pesquisa muito, e eu vejo aqui os caras lá, o cara recebeu tanto aqui para falar isso aqui, tá lá, o CNPJ do blog dele, né? Então, aí o cara que é o parlamentar, que é o vereador, ou quem seja que for, diz assim, rapaz, eu tô aparecendo na mídia, eu sou campeão de audiência aí, eu tô aparecendo, mas não é, o cara tá pagando aqui com teu dinheiro. Com teu dinheiro, o cara tá pagando pra aparecer e funciona assim. E sendo que hoje, né, dava pra economizar tanto dinheiro público com isso, porque tem internet, cara, produz um vídeo, tu mesmo edita, joga aí nas redes sociais, mostra o que é que tu tá fazendo. Aí o cara vai lá e coloca verba lá do gabinete que ele não pode tirar, verba do gabinete lá para parceria parlamentar, né? Bota lá, CNPJ e tudo, né? Eu sou blogueiro da cidade de Chimon, você pode caçar lá, não vai aparecer Genésio lá não, viu? Com a parceria com esse pessoal. Não é errado, mas que pra mim é algo imoral, cara, é algo imoral. É errado, mas é algo que poderia ser economizado. Eu achei interessante que surgiu essa nova modalidade que nós estamos utilizando aqui, que é o podcast, porque é algo que o sustento praticamente no início é do bolso do criador do podcast. E depois, com a audiência, né, a população gostando do trabalho que está sendo feito, vai haver uma remuneração por conta do próprio do YouTube, né, do YouTube. Mas isso leva-se um tempo, né? Sim. Mas onde é que eu quero chegar? Esse tipo de mídia que está crescendo muito no Brasil, eu percebo que ela não tem lado, entendeu? A maioria que eu tenho assistido, ela não tem um lado, o lado A, o lado B. E graças a Deus por isso. E assim, a gente tem visto exemplos aí, né, de podcast que está fazendo o maior sucesso, falando de política, porque é um ano eleitoral e não tem como se fugir desse ano eleitoral, né? Eu acho que a população realmente tem que participar, né? Não só no ano político, mas também nos demais anos, né? Tá acompanhando. Principalmente depois, né? Cobrando. A gente não pode demonizar a política, né? Não, de maneira nenhuma. É muito importante a política. Nós só temos alguns benefícios que a população tem hoje, né? Que há um avanço. Se você pegar, eu sou de 1981. Se pegar de 81 para cá e esse ano aqui, houve avanços. Não, e a política está aí para tudo. A política é que regulamenta as atividades essenciais, é a política que determina o modelo econômico do país. Né? A política que, por exemplo, se envolve, por exemplo, com as estatais, que pode ou não reduzir estatal através das privatizações, como a gente viu algumas sendo privatizadas nesse governo, que para mim foram poucas, ainda tinha que ser mais. Né? Porque o Estado tem que reduzir seu custo. Estatais aí a maioria só serve para fazer acordos políticos, para estar botando o cara lá, para dar tipo assim um passe livre para ele meter a mão no dinheiro público. Né? E aí lá não tem meta, que nem tem numa empresa privada, não tem as cobranças e nem tem como ter essas cobranças como tem na empresa privada, e aí só vai gerar o quê? Gasto, porque todo rombo que aparecer lá, quem paga é eu, é você, a população de uma forma geral, através dos nossos impostos. Tu acha que esse populismo aí que tá aí no país, tu acha que isso aí tem atrapalhado? Claro que sim, né, cara? Esse populismo atrapalha sim o avanço do país, porque a gente vê medidas que são tomadas, medidas claramente eleitoreiras, para agradar a população, para dizer assim, não, porque a população, eles vão maquiar, vão passar de uma forma que quem for contra é porque esse cara é o demônio, entendeu? Assim como, por exemplo, a PEC Kamikaze, que foi a PEC dos auxílios emergenciais. Foi a PEC do Bolsonaro, mas que todo mundo votou, inclusive o PT votou. Quem é doido de votar contra? Quem é doido de votar contra? Só o novo. Pois é, Thiago, eu queria que tu explicasse em relação a voto contra essa medida aí do governo federal, do presidente Jair Messias Bolsonaro, de aumentar o piso salarial dos técnicos de enfermagem, que a bancada do Partido Novo votou contra, né? Inclusive eles atacaram bastante aí o Partido Novo por conta disso. Só para acabar de contextualizar sobre a questão da PEC Kamikaze, existe um teto de gasto no Brasil, né? Sim, existe um teto de gasto.
Tu não pode gastar mais que tu arrecada. Mas esse teto é todo furado, porque sempre se acha uma brecha. A PEC Kamikaze foi isso. Os caras aprovaram, furaram o teto. E aí o que foi que aconteceu no orçamento aí? Tiraram 75 bilhões de reais. Saúde e de educação. Muito dinheiro, viu? Né? Foi reduzido e com toda certeza foi para poder cobrir o rombo do avanço do teto, né? E aí tu perguntou aí sobre a questão do piso que foi aprovado, né, e que o Novo foi contra. O Novo previu de forma técnica. A gente não vota por populismo, a gente não vota porque tá na véspera da eleição, senão o povo não vota em mim. A gente vota pensando justamente nessas pessoas. As pessoas a priori vai pensar assim, não, vou ganhar mais. O salário, o Estado, o governo não pode regular salário de ninguém. Quem tem que regular salário é mercado. O que é que adianta, por exemplo, isso não vai ter influência simplesmente nos órgãos federais, nos órgãos estaduais e municipais, não. Isso aí vai ter influência no setor privado, porque é um piso. E aí o que é que a gente está vendo? Demissões em massa, inclusive de hospitais públicos. Está vendo demissões em massa. Por quê? Por conta do aumento do salário. Muitos estados estão alegando que não tem condição de pagar o novo piso. Muitas empresas privadas alegam que não tem a condição. Está havendo demissão em massa. E foi isso que o Novo previu, que ia haver demissões em massa, ia haver desemprego. É isso que está acontecendo. Então eles estouram o teto de gasto, né? História e outra coisa. Aí entra aí os famosos gastos constitucionais, né? Estado não é para regulamentar salário. Salário se regulamenta por mercado. Simples assim. Acontece isso. A partir do momento que o Estado se mete achando que está fazendo uma benevolência, acaba deixando aí mais gente desempregada. Se já está ruim com mais de 10 milhões de desempregados, agora vai ter mais desempregado aí na praça. Eu vejo assim, a economia do nosso país está passando por um momento difícil, não só do nosso país, como do mundo, né? A pandemia, ela desacelerou a economia do mundo e hoje a gente está pagando preço, né? Principalmente no nosso país aqui, que muita gente teve que ficar em casa e deixou de trabalhar. Ainda bem que veio aí o trabalho remoto, né? Que ainda ajudou. Eu acho até que o Brasil se acelerou muito e até a gente se recuperar vai levar um tempo, entendeu? Porque há muitos produtos no mundo que estão escassos, entendeu? Principalmente produtos de tecnologia. O petróleo, por exemplo, o combustível em si se elevou de preço no mundo todo, porque ficou algo muito raro, né? A produção diminuiu e quando se diminui a produção, aumenta-se o consumo, aquele produto passa a ter um valor maior, né? E isso incide diretamente na questão do alimento que chega na casa do brasileiro. Tudo, né? Aumentou o combustível no Brasil, influencia em tudo, porque praticamente 70% do nosso transporte é rodoviário. Então é algo que ainda precisa melhorar, sim, né? Porque, cara, você imagina alternativas. Se esses caminhoneiros resolvem fazer uma parada que nem fizeram naquela época lá, né? Foi um caos. Não foi um caos. Nesse momento que nós estamos aqui, aí termina de arrebentar o país, entendeu? Então, assim, a gente depende muito ainda, né, desse transporte, que é um transporte que eu sei que não é fácil. Tem umas estradas aí que realmente, Deus me livre, infelizmente, andei recente aí na estrada do Maranhão. Tem muita estrada no Maranhão que precisa realmente de um olhar, né, diferenciado do poder público, né, que se fazer um trabalho bem sério mesmo para se escoar não só a produção agrícola, que ainda tem ainda no Maranhão, inclusive está crescendo, mas também os produtos que vêm de fora de outros estados aqui para chegar na mesa da população, né? E assim, eu vejo principalmente a linha férrea como um potencial gigantesco, né? Inclusive a gente teve o marco regulatório das ferrovias, né? O novo marco, e da Transnordestina, por exemplo, que está sendo ampliada, vai passar em muitas cidades do Piauí, por exemplo, e não vai fazer trecho de maneira nenhuma no Maranhão, né? Por quê? Poderia passar assim, isso influenciaria diretamente, até porque o porto é em São Luís, né? Mas aí falta também a questão da atuação da Câmara Federal, dos nossos deputados maranhenses, que na minha opinião, na minha visão, no que eu tenho acompanhado, são extremamente incompetentes, né? Seria uma boa, né? A linha ferro aqui cortando o Maranhão, né? Porque a gente vê aqui que muitas coisas vêm do estado da Bahia, né? O cheiro verde que a gente consome aqui. Vem tudo de fora, vem Bahia, vem Ceará,
Aí poderia pegar direto, né, aí pelas linhas férreas. E tá tudo aí ainda, né? Tem outro potencial, tem transporte hidroviário, né? Então, tem muita coisa que dá para ser melhorada nessa questão de transporte. Eu acabei de fazer uma pergunta para ti antes da do Jorge, né? Sobre os preços dos combustíveis, sobre o populismo, né? E a gente vê essa polarização, né, do ex-presidente, né? O ex-presidiário e do atual presidente também, né? Inclusive. E como é que tu vê isso aí? Como é que tu faz a avaliação desses dois governos, né? Do atual, né? Que para mim, minha opinião, deixou de fazer muita coisa que prometeu, né? E o do outro também que... Cara, que inclusive foi engraçado, né? Nessa última entrevista, na entrevista do Lula no Jornal Nacional, que eu acompanhei, inclusive anotei vários e vários pontos. Quando ele falou quando perguntaram para ele sobre a questão de polarização, ele disse que achava saudável a polarização. Disse que é saudável para a democracia. Onde que é saudável? Quando existe polarização, existe a questão do extremismo. Ninguém está ali para debater ideias. Quem tá votando no Bolsonaro, vota no Bolsonaro porque não quer o Lula. E quem vota no Lula porque não quer o Bolsonaro. Ou seja, isso que é polarização. É os extremos. Ou é direita ou é esquerda, entendeu? Isso é muito danoso e perigoso para a sociedade e para a democracia, porque ninguém se discute ideias claras, se discute pessoas. E aí, quando se discute pessoas, não se tem avanço, né? Eu vi isso aí, eu sorri muito quando vi isso aí. Isso aí foi um dos pontos que eu anotei dessa entrevista do Lula e vi, cara, não é possível, esse cara tá em Nárnia. Qual a avaliação que tu faz do atual governo? Olha, o atual governo teve suas dificuldades, inclusive dificuldades de articulações, sem dúvida nenhuma. O Bolsonaro não é um cara articulado, ele briga com todo mundo. Teve alguns avanços, sim, né? Teve alguns avanços, como por exemplo, algumas privatizações, mas como eu disse, foi pouco ainda. Teve outras empresas importantes que deveriam já ter sido privatizadas, não conseguiu andar. A reforma tributária também não conseguiu andar lá no Congresso. Até por questão também dessa falta de habilidade de articulação, né? E ainda houve a questão de uma pandemia também que influenciou também negativamente, a gente não pode ser também injusto, né? Influenciou negativamente nos resultados, mas no meu modo de pensar, no meu modo geral, não vejo assim como foi uma boa gestão. E tem muita gente que diz assim, mas foi melhor que o Lula. Cara, pra ser melhor que o Lula não precisa muita coisa não, cara. Pra tu ver como é a situação do Piauí. Só para não cortar aqui o raciocínio... Desculpa aí, pode arrochar aí pergunta pro meu amigo aí. Porque eu acompanho... A gente é amigo, né? Mas tu acha que a privatização é a solução, privatizar? Eu vejo que tu levanta muito essa bandeira da privatização, né? E tu acha que é o caminho privatizar? Não vi nenhum país desenvolvido, sim, que seja cheio de estatais. Eu vou até fazer uma correção. Tem a China. A China tem 51 mil estatais. 51 mil estatais. Se desenvolveu, mas se desenvolveu por quê? A troco de abrir também o capital. A China hoje é claramente capitalista. Tem comunismo lá no nome, mas é claramente capitalismo e um capitalismo de mercado aberto. E aí a China também explora outras potencialidades, como por exemplo, uma coisa que é até imoral, mas a mão de obra praticamente escrava. Lá até criança trabalha ganhando centavos de reais a hora, né? Então, isso aí também contribui muito, né? Peru também se utiliza desse tipo de mão de obra e aí muitas empresas acabam querendo se instalar lá porque vão economizar, vão gastar menos. Isso aí é desumano, mas acontece, né? Mas não vejo. Compara Estados Unidos com o Brasil. O Brasil tem mais de 130 estatais federais, somando as de forma minoritária que o governo tem ações e somando também as questões das empresas estaduais, municipais, chegam a ser mais de 400 estatais. Então é algo absurdo, isso aí gera mais gasto. Sim. Né? Inclusive, para se ter, por exemplo, uma reforma tributária, é necessário que se haja, por exemplo, a diminuição de gastos, né? De gastos públicos. O Brasil, por exemplo, hoje tem cerca de 80% do seu gasto público constitucional, ou seja, está por lei, está vinculado, não tem como tirar, está engessado, só se fizer ali reformas, por exemplo, reformas administrativas é o caminho, né? Reformas administrativas, descentralizar o poder, por exemplo, lá de Brasília, né? Tem muito órgão lá que não faz praticamente nada, diz que é para estar fiscalizando o município, o estado, e não faz praticamente nada. Então,
devolvendo esse poder mais para estados e municípios, acaba tirando também essas responsabilidades regulatórias, fiscalizatórias, sim. Acaba reduzindo, acaba deixando de existir vários cargos, acaba desvinculando, né, esses gastos constitucionais. E aí, além também, claro, das privatizações, porque aí o governo deixa de gastar. E aí, assim, a médio prazo, a gente conseguindo fazer isso, a gente consegue ter uma reforma tributária para reduzir imposto. A atual reforma tributária não vai reduzir imposto. Se conseguir, vai ser muito pouco. Eu acho que até na qualidade do serviço, acho melhor. Com toda certeza, porque, ó, veja só, numa empresa privada, tu tem metas claras, tem cobrança, porque tu tem que atingir aquela meta. E no serviço público, tu tem metas? Até tem. Tem cobranças? Tem como atingir aquelas metas? Muitas das vezes não. O funcionário público está lá com a sua estabilidade e tudo mais. Não tem a cobrança, né? Não tem como. Outra coisa, no serviço privado existe também até as bonificações por meta alcançada. E aí isso estimula o cara a produzir mais. Quanto mais tu produzir, mais tu vai ganhar. Hoje em dia os modelos mais eficazes de empresa é dessa forma. Não é simplesmente o salário fixo. Entendeu? Existem esses incentivos. Genésio, é interessante, né? Olhando aqui o Novo, ele também tem um candidato a presidente, que é o Felipe Dávila. É um cara cientista político. Então só aí eu queria que tu comentasse, né, esse diferencial do Novo, né? Que ele está colocando um candidato que realmente entenda de política. É um brasileiro aqui, pelo que eu vi, que tem muito conhecimento. Estou vendo aqui o currículo do homem aqui, entendeu? O homem aqui, ó, é cientista político, mestre em administração pública e fundador do Centro de Liderança Pública, CLP. Escritor, pai de 4 filhos, casado com Ana Maria e apaixonado pelo Brasil, e é defensor da liberdade. Então, assim, o que tu tem a dizer aí desse candidato, né? Que a gente tem aí um candidato pelo Partido Novo totalmente diferente, né? Totalmente diferente do que a gente vem conhecendo aí. Fala um pouco aí dessa tua visão. Cara, primeiro tem um currículo fantástico. Tem um currículo, inegavelmente o currículo dele é sensacional. Segundo, não tem escândalo nenhum de corrupção que possa se atrelar a ele. Nunca foi candidato a nada. Não usa fundo eleitoral, tá no Partido Novo. Aí já é um grande começo, né? Luta pela questão de um Estado mais enxuto, ou seja, menos Brasília, menos Estado interferindo na tua vida, te regulando, né? Te marcando com seus impostos pesados, com a sua burocracia. É um cara que é a favor da desburocratização, é um cara que é a favor das privatizações, é um cara que é a favor do fortalecimento da educação básica. Não sei se vocês sabem, a nossa educação está ali, são 3 disciplinas que é avaliada no PISA, né, que é uma avaliação internacional de 79 países. Desses 79 países nós fica figurando ali da posição de número 68 até a posição 70, 72, porque são 3 disciplinas, né, são línguas, matemática e ciências. E aí a gente fica sempre ali na rabeira, ali atrás de países como Chile, como Argentina, né? Atrás de México, por exemplo. E isso aí mostra o nível da qualidade da nossa educação. A educação pública, se fosse medir só os dados da pública no PISA, a gente chegaria, por exemplo, na posição de número 65, enquanto se fosse só o nível da educação particular, chegaria na posição de número 5, ou seja, posição ali já bem favorável. Então existe essa grande disparidade de educação no Brasil. E a gente tem que sim que investir em metas claras, possíveis de ser alcançadas e, claro, cobranças para que seja executada. E é um cara que prega isso também, o investimento na educação básica. Além disso, é um cara que defende o livre comércio, a competitividade. Só o que vai baixar preço aqui em Brasil de produto é o livre comércio. Tu vê um celular. Os caras falam tanto que privatização, por exemplo, é o demônio, né? Como eu vi o Haddad lá no debate de São Paulo dizendo que quem não se lembra da Telebrás, né, do tempo das empresas de telecomunicação que ainda era pública,
Ele quis dizer que era muito bom naquele tempo que hoje é que tá ruim, né? Rapaz, naquela época, para se ter uma linha telefônica, você tinha que comprar uma ação. Isso. E aí tem mais, ainda tinha, além de comprar ação, você pagava, né, mensal para usar. Não era todo mundo que tinha acesso. Que era caro. Era caro. Aí depois que veio surgir os orelhões, já foi depois da privatização. Isso. Que a população passou a ter orelhão aí, o telefone público aí em tudo quanto foi local, que naquela época era muito precário quando tinha, que era privatizado. Ainda era na base das fichinhas, não era todo canto que tinha. Às vezes você tinha que... Em cada cidade tinha... Eu lembro aqui de Caxias, né? Que tinha... eu não lembro o nome agora, se era... Não era nem Telemar. Acho que era Telemar o nome. Telemar. Né? Era Telemar. Rapaz, você tinha que ir lá para comprar as fichinhas lá, para poder fazer uma ligação lá, entendeu? Ou então procurar alguém que tinha um telefone na época, geralmente eram as empresas, os grandes afortunados da cidade, para se fazer uma ligação. Era um negócio... E que mesmo assim a ligação ainda era cara. Era muito cara, então não era para todo mundo. Quando se privatizou, o que foi que aconteceu? Todo mundo hoje tem um celular, liga, se comunica. Essa é a questão da privatização. E não só de privatização, porque a privatização vai promover a questão de um mercado mais aberto e competitivo. Porque o que vai gerar serviço de qualidade e barato é competição. O que foi que aconteceu? Chega bem que uma marca, como... Não vou fazer propaganda, mas chega bem que a marca aqui desse celular, chega aqui a do teu, chega ali a do dele, oferece o mesmo produto com as mesmas especificações, mas aí o teu diz assim, o meu preço é X, o meu é X menos 1, o dele é X menos 2. Aí o cara chega aqui e diz assim, não, eu vou querer esse aqui, que esse aqui já é mais consolidado. Aí eu disse, não, mas esse aqui é mais barato para mim, esse aqui atende às minhas necessidades. Então é isso que proporciona. Naquele tempo não. Se fosse chegar o celular, que provavelmente ainda ia demorar muito se ainda fosse público, porque tudo no público demora muito, é muito burocrático, ia ser produzido pela Celbras, né? Ia estar lá demorando para ser produzido, ia demorar para chegar na sua mão, os custos muito caros, nem todo mundo ia ter, provavelmente, não sei nem se a gente teria ainda já teria celular digital, né? E nem se até minhas dúvidas. Se teríamos internet, né? Lá em Cuba, por exemplo, chegou um dia desse, né? Cuba na internet, os caras não tinham internet móvel. Chegou, mas chegou a internet valendo quase a metade do salário mínimo de lá. Então, quem é que vai ter internet? Todos, não é para todos. Não é para todos. Tiarone, e assim, hoje você é candidato a deputado federal pelo Novo, né? E assim, o que te motivou assim, né, a sair como candidato a deputado? Porque tem outros cargos, né? Sim. Tem hoje, esse ano a eleição ela é para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. E dentre esses cargos que tem aí, né, o que te motivou para você candidato a deputado federal? Porque o federal ele é altamente concorrido, né? O que foi que te despertou o interesse? É o seguinte, Jorge, eu vejo a necessidade muito grande da gente mudar a questão econômica no nosso país, principalmente no nosso estado, que é o mais pobre da nação. Mas para me fazer isso, eu preciso estar em Brasília. Infelizmente ainda, Brasília é quem comanda todo o país, né? O poder ainda é muito centralizado. A gente só consegue alguma mudança que seja uma mudança real se for de Brasília. Eu, como deputado estadual, não conseguiria isso. Então, foi isso a minha motivação. Eu tenho boas ideias, principalmente na questão econômica, porque eu vejo a salvação da economia. Se a economia estiver forte, a educação vai bem, a saúde vai bem, né? O povo até menos doente fica, menos depressivo, menos ansioso. Porque o cara com fome, vendo seu filho passando fome, o cara se desespera. Não tem pra onde, o cara se desespera. Então, até na questão da saúde, a economia influencia. Então, eu só consigo fazer isso se for em Brasília. Então tá certo. Então, para você que está nos acompanhando aí no HoraCast no YouTube, a gente está batendo um papo aqui bacana demais com o Tiarone Rocha, que é também apresentador do podcast, né, do HoraCast. Só que hoje ele está como entrevistado, né, porque ele é candidato a deputado federal, né. A gente deu umas pausas aí nas nossas gravações, né. A gente vai ficar aí mais ou menos, ainda falta menos de um mês, né, falta um mês ainda para o término das eleições, e ele está aqui como candidato, né? Mas a gente pede para você que está nos acompanhando que você compartilhe o nosso conteúdo, meta o dedo aí, meta o like, né? Aí
comente, né? Deixa os seus comentários. Pega o link aí, né, do nosso conteúdo de hoje, bota lá no grupo da família, do futebol, e vamos lá, gente, vamos lá. É um dos poucos podcasts do Nordeste, né? É o HoraCast, né? E a gente está aqui com o terceiro episódio, né, com o Tiaronho Rocha. Tiaronho, o Jorge tem compromisso, né? A agenda do Jorge está lotada, né? Mais uma vez agradecer ao Jorge por estar aqui conosco hoje, né? E a entrevista do Jorge foi ele foi o primeiro entrevistado do podcast do HoraCast, né? A segunda foi a Samanta Cavalca e a entrevista do Jorge ainda tá lá no top número 1 de visualizações. Parabéns, viu, Jorge? Cara, é interessante, eu me sinto honrado por fazer parte desse projeto. E fala aí, ó, você também que tá assistindo a gente aí, se você tem algo a contribuir, quiser participar, eu tenho certeza, né, Genésio, que a gente está aqui para entrevistá-lo, entendeu? Para você, não importa se você é político, se você é um profissional, né? Se você percebe que tem algo para debater aqui com a gente, pode trazer o teu assunto para cá, entendeu? Venha cá com a gente. Olha, eu quero ser convidado aí do HoraCast, eu quero debater um assunto tal, eu sou um profissional renomado, será um especialista em educação, com certeza, entendeu? Eu sou um especialista em saúde mental, entendeu? Eu sou um psicólogo renomado, ou seja, aqui o HoraCast é para isso, é para a gente debater assuntos e levar aqui o melhor de conteúdo aqui para a população, entendeu? Que está assistindo a gente aí, os nossos, vamos dizer aqui, os nossos fãs aqui do HoraCast. E eu digo mais uma vez, gente, incentiva esse tipo de trabalho, porque o que foi que motivou a gente a abrir esse podcast? Só tem isso lá em São Paulo, entendeu? Só no Sul e Sudeste que as coisas acontecem. E o Nordeste? Os podcasts que tem no Nordeste, né? A maioria falando de forró, né? Dessas coisas. Tem uns funcionando aí, mas aqui, o objetivo aqui é levar conhecimento, fazer com que você realmente adquire algum conhecimento, venha debater assunto. É bem democrático aqui. Com certeza. Né? A pessoa pode deixar também na sugestão aí nos comentários, né? A gente pode abrir uma caixinha de sugestão, você pode ir lá no Instagram do HoraCast. Fala aí também agora como apresentador desse negócio aqui, rapaz. Como é que tá lá o Instagram? É só procurar lá, HoraCast, né? HoraCast oficial, você vai achar lá e aí você já segue, você curte lá os conteúdos. E pode deixar a sugestão, né? Deixa lá a sua sugestão, é isso aí. Como é que tá o Jorge lá o Jorge tá com a agenda corrida, gente. O Jorge tá... Não, tá quanto tempo? Dá até aqui um minutinho aqui. A gente... Bora falar aí sobre as propostas deles, né, Jorge? Bora perguntar. Assim, eu já vejo o teu trabalho, eu conheço o teu trabalho, a população que também te acompanha pelas redes sociais, inclusive parabéns, você tem um número de seguidores muito bom, né? 14 mil e algumas frações, né? Vamos chegar nos 15, viu? Porque não nos 20, né? Porque incentiva esse homem aqui, porque ele faz um trabalho, entendeu? Que é digno, não é fácil, gente. Você fazer esse trabalho que ele faz aqui, junto com o Genésio, e é preciso mesmo a gente se envolver com política, eu falo, é preciso a gente denunciar. Por exemplo, tem obras dentro do município, entendeu? E deve acontecer isso em todas as esferas, viu, gente? É municipal, estadual, federal. Que os nossos recursos públicos que saem do nosso bolso, entendeu? Não estão sendo bem aplicados. E aí se a gente não reclamar, se nós não tivermos pessoas assim com essa coragem que ele tem, com o talento que ele tem para fazer esse trabalho à disposição, para mostrar, né, para cobrar do poder público que esse problema seja resolvido o mais rápido possível, que a população está sofrendo, que a população é que realmente sofre mesmo no final das contas. Imagina aí uma rua alagada. Eu já tive, sabia, Tiarone? Cheguei e comprei uma casa aqui em Timon mesmo. Aí eu tinha um Fiatzinho quadradinho, aquilo ali é um Jeep, rapaz. Aquilo é uma maravilha. Guerreiro. Mas o Guerreiro, tu acredita que ele atolou na rua? Meu amigo, pra gente tirar esse carro desse buraco, desse lameiro, foi luta, entendeu? Foi um trabalho assim árduo, ainda lembro. Tivemos que usar um cepo lá que a gente arrumou lá. Ainda machucou o carro ainda por baixo. Então assim, isso é só um dos transtornos que a população passa, entendeu? E assim, eu queria ouvir de você aqui, quando você foi eleito,
A população com certeza vai dar aí o seu voto para que você continue fazendo esse trabalho tão bonito. A gente está torcendo para isso, a gente está trabalhando para isso. E assim, quais são as tuas propostas, tuas ideias? Olha, primeiramente, Jorge, eu procuro, assim, a primeira ideia, assim, que vai ser o meu carro-chefe, é sobre a questão da economia. O que é que eu vejo? O Brasil, ele tem um potencial gigantesco, principalmente de empreendedorismo, mas que não é aproveitado. Maranhão é o estado mais pobre da nação, e como é que se muda isso? Com investimento. Como é que eu trago investimento? Trago investimento primeiro incentivando o empreendedorismo. Dados aí do IBGE vai dizer que nós até crescemos em micro e pequenas empresas durante a pandemia. Sim. Foi cerca de 8,4% a mais de novos empreendedores. Mas o próprio IBGE também, lá na frente, ele vai dizer que esses negócios, eles fecham cerca de 48%, eles fecham até 3 anos. Ou seja, e quais são os motivos alegados? Falta de gestão, alto imposto e a demanda que é insuficiente. Então, o que é que a gente vê nisso? Primeiro, o peso do Estado, carga tributária muito alta. Segundo, realmente a falta de conhecimento, porque culturalmente a gente não empreende. A nossa cultura é se formar, trabalhar para alguém ou passar em um concurso público. Não que isso seja pecado, porque não é. Mas a nossa cultura é essa. Nos Estados Unidos, um molequinho vende limonada desde 5 anos de idade, está lá na porta vendendo limonada, já é empreendedor. Inclusive, eu vi uma reportagem, desculpa estar te interrompendo, mas só comentando aqui, de uma moça bem jovem, acho que 14 anos. Ela estudava, mas ela estava também trabalhando lá no comércio, entendeu? Nos Estados Unidos, que lá a lei permite, né? E os pais já vão ensinando logo de muito jovem na importância do empreendedorismo, de se empreender, né? De aprender como é que funciona o mercado, o mundo de negócios para se ganhar dinheiro, né? E assim, esse trabalho aí é interessante, eu acho brilhante mesmo. Precisa se educar os jovens para ele ver uma nova perspectiva, não ficar dependendo só do poder público, né? Porque a maioria das pessoas, elas se formam, como você falou, para quê? Para pensar em passar num concurso, para depender do poder público, seja em que esfera for, federal, entendeu? Estadual ou municipal. E esse projeto é interessante, eu acho que o empreendedorismo é o caminho. E é nisso que a gente vai focar. E esse projeto são 3 frentes. A primeira é a questão de uma reforma tributária. A gente tem que diminuir a burocracia, porque nós somos um dos países mais burocráticos do mundo, é o Brasil. Na verdade, é o mais burocrático do mundo, segundo uma pesquisa da TMF Group, né, que eles analisaram aí cerca de 70, 75 nações. O Brasil era o primeiro em burocracia. Então, isso aí já quebra muito das pessoas. É muito imposto, é muita dor de cabeça. Tem negócio aí que a pessoa, principalmente as que dependem de licença ambiental, o cara passa aí às vezes até ano para conseguir regularizar um negócio. E aí muita gente trabalha na informalidade, né? Por conta disso, e a informalidade não permite que ele cresça, né? Porque ele não tem como fazer grandes negócios, não tem como exportar um produto dele, por exemplo, não tem perspectiva de crescimento. Então a gente tem que acabar primeiro com essa burocracia, através de uma reforma tributária. A gente tem que reduzir impostos, mas para isso, como eu falei lá atrás, a gente tem que reduzir o gasto público, isso é a médio prazo, de 5 a 8 anos. A gente reduz o gasto público e aí reduz o imposto, e aí o Estado vai pesar menos a mão em cima da gente. E um terceiro ponto é investir na educação. A gente trabalhar a questão de empreendedorismo, de educação financeira, que já está previsto na LDB, através de temas transversais. A gente só tem que cobrar e aplicar isso daí, de forma que seja obrigatório, que esteja dentro dos planos de curso, dentro dos planos de disciplina, durante toda a educação básica, para a gente criar essa cultura empreendedora nos nossos jovens. Porque se os nossos jovens são o futuro da nossa nação, se hoje nós temos essa cultura mais corporativista de capital, né, de capitalismo de Estado, a gente tem que criar uma cultura de mais liberais, de mais empreendedores, para que a gente colhe esse futuro lá na frente. A gente tem que pensar na austeridade, não é só agora. Então, o primeiro caminho que eu vejo é esse, é na economia, que a gente crie dentro dessas 3 frentes, que a gente enfrente e solucione o problema. O problema de forma imediata com a reforma tributária para desburocratizar, abrir o mercado também para o capital estrangeiro, de uma forma mais a médio prazo, médio e longo prazo, na questão da redução de impostos, e também na cultura, né? Investir na educação dos nossos jovens, das nossas crianças. Parabéns, viu aí, Genésio? Relevante, né? E assim, cara, eu acho interessante.
você tocou em pontos sensíveis. A gente for parar para analisar, vamos fazer aqui uma analogia, Genésio. Quem sustenta o país ainda é o empresário. Se a gente for parar para analisar, porque a carga tributária tem até o impostômetro, né? Tu já viu aí? Sim, já vi. Que bate recordes e recordes de arrecadação de imposto. Infelizmente. A cada segundo vai contando lá, né? Tá. E esse dinheiro ele não é bem aplicado, né? Para que a gente pudesse ter retorno. Cara, já pensou que coisa maravilhosa se o nosso país tivesse políticos realmente comprometidos, porque tem alguns, mas é a minoria ainda, para se aplicar os recursos públicos como deveria, na saúde, na educação, em todas as áreas aí necessárias. Rapaz, a gente seria um país de primeiro mundo. Já pensou, cara? Rapaz, o Brasil é uma máquina, cara. Mas sabe qual a grande dificuldade disso daí? Além das corrupções que tem, né? De meterem a mão mesmo no nosso dinheiro, ainda tem a questão dos gastos que já estão constitucionais, já estão lá enraizados. Por exemplo, um juiz em 2020 receberam, segundo da CNJ, foi gasto com o judiciário brasileiro mais de 100 bilhões de reais. Isso aí foi mais do que eles gastaram com o auxílio emergencial, que foi 60 bilhões. Muito dinheiro. Então o que é que a gente tem que atuar também? Isso é uma das minhas frentes de atuação. Esse é um dos meus projetos. É uma reforma administrativa, uma reforma política, uma reforma administrativa. Por que uma reforma administrativa? Que a gente tem que acabar esses privilégios que existem no alto funcionalismo público. É inadmissível um juiz em 2020 recebeu pelo menos um salário acima de 100 mil reais. Pelo menos um salário acima de 100 mil reais. E o teto do funcionalismo público é o salário do STF, que era de 39 mil, e que agora vai passar para 46 mil com o reajuste que eles deram para os seus próprios salários. Que é outra sacanagem que fizeram aí, né? E que não teve ninguém para cobrar. Vai ter que ser votado no Senado, mas todo mundo já se diz, inclusive a gente que está do jornalismo, a gente sabe também, né? A gente tem acesso a algumas informações. Todo mundo já se disse que será aprovado, né? Então, como é que está teu alinhamento, perdão, Jorge, teu pensamento com o do Felipe Dávila, né? Que ele quer fazer uma reforma no modo de governo do país, né? Que continuar o presidencialismo, mas com o parlamentarismo. Tu acha que funciona? Na verdade, ele defende um parlamentarismo, né? Eu acredito que sim, dá certo em outros países, até porque quando se escolheu o presidencialismo no Brasil, foi por aquela ideia de centralização de poder, de ter uma figura, né, como se fosse no Império. No Império não tinha um imperador, no presidencialismo é um governo democrático, é um sistema democrático, mas de uma concentração de poder no presidente. Se bem que hoje a gente já funciona quase como um semipresidencialismo, né? A gente vê que muita gente manda, né? Sim. Eu acho que não seria um sistema ruim, mas aí com os atuais representantes que nós temos seria um desastre. Isso aí para mim seria um desastre. E para acontecer também o parlamentarismo teria que ter uma reforma política, né? Porque tem partido demais, seria impossível formar um governo. Realmente. O Jorge estava comentando agora há pouco, né, da questão do impostômetro, né, que mede os impostos lá da gente, ele dizendo que se o dinheiro fosse aplicado, né, realmente fosse aplicado em tudo que se precisa, o Brasil é uma máquina, né? O Brasil a gente alimenta quase a metade ou a maior parte da população mundial, né? É um país bom, temos bastante, a gente tem uma capacidade, né? Nós temos problemas políticos, né? Exatamente, problemas políticos, mas o Brasil tem um grande potencial. A burocracia é tão grande no Brasil, por exemplo. Tu tocou na questão de alimentar o mundo. A gente vende muita commodity, a gente não vende produto pronto. Por quê? Porque ali seria outro tipo de licença, mais imposto gerado. Os caras não, preferem vender os grãos, vender as commodities, vender o arroba, né? Vender a carne. E aí volta depois os produtos processados pra gente. Né? A gente vende pra depois comprar de novo. Pra depois comprar. Que coisa. Realmente, se eu vou pegar o minério de ferro, né? Que é a nossa maior riqueza, que está sendo exportado aí para fora do país. Quando ele volta em produtos, né? Com um valor agregado gigantesco. Um valor agregado gigantesco, cara, incrível, né? Até o nosso combustível, o nosso petróleo. A gente não refina. Nós não temos refinaria suficiente, né? E agradeço a isso aos governos anteriores que, né, ficaram de construir 3 refinarias aí
e as obras foram abandonadas aí. Serviu de elefante branco, né? Virou sucata e o nosso dinheiro público mais uma vez jogado fora, né? E se nós tivéssemos essas refinarias, eu tenho certeza que a gente não estaria pagando o preço do combustível tão caro como estamos pagando. A gente seria até autossuficiente. Infelizmente. Porque a gente é autossuficiente em produção de petróleo, mas não, a gente não refina, né? Então... Isso. Aí vai lá para fora, né? Tem todo o refinamento e aí vem para cá com o preço daquele jeito, né? Porque o consumo, o que a gente produz não é suficiente, né? O que a gente refina não é suficiente. Então, assim, nós temos muito que avançar no nosso país, em todas as áreas, entendeu? E assim, Tiarone, com pessoas como você, né? Com esse pensamento, né? De contribuir, né? Você tem um serviço maravilhoso de contribuir para a mudança, né? A tua coragem é incrível, porque tem muito jovem, muito adulto que vê aí, reclama da situação do país, mas não quer contribuir, não quer, digamos, sair da sua situação atual e dizer assim, rapaz, eu vou lá contribuir de forma positiva para que a política mude no nosso país. Eu vou ser um político, porque eu não sei se é por medo, eu não sei se é porque já é cultural achar que a política ela é só para alguns, né? Não é para todos. Qual é a tua opinião a respeito disso? Cara, a política é um processo, na verdade é um processo. Todos nós estamos inseridos nesse processo, seja como eleitor, seja como candidato, seja filiado a um partido, e eu acredito que deveria sim mais pessoas participar do processo eleitoral. Ah, Thiago, mas tu é candidato, e quanto mais pessoas participassem, seria mais difícil? Sim, seria. Mas quanto mais pessoas participassem desse processo eleitoral, são mais opções para o eleitor escolher, são mais pessoas com novas visões, com a mente diferente desse punhado de picareta que existe aí no Maranhão e no Brasil afora. É uma pancada de picareta. Vocês falaram de imposto. Ah, que bom que se fosse aplicado, e realmente é. Mas sabe o que acontece? Eles utilizam vocês. É como se a gente ainda vivesse no imperialismo. Vocês, eu, o Jorge, o Genésio e você que está aí de casa, nós somos o bobo da corte e os caras são os reis. Deputado, senador, presidente, todo mundo é rei, juiz. E a gente tem que bancar a regalia desses caras. Além de um salário de um deputado de 30 mil reais, ainda vai bancar auxílio para tudo. E aí, e o pobre com salário mínimo, ele tem auxílio de nada? Não tem, cara. Então isso é um escárnio que é feito com dinheiro público. E é realmente isso. Eles são os imperadores e nós somos o bobo da corte. Eles nos tratam com mão de ferro e a gente tem que sorrir. É assim que funciona no Brasil. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. E eu acredito que vai mudar. Não sei se agora, não sei se daqui a quantos anos, mas a gente vai mudar. A gente já tem visto alguns sinais de reação, né, da população reagindo. Eu espero que isso continue, que isso não seja freado e que a gente possa finalmente viver numa democracia, mas uma democracia justa, né? Democracia que a gente não viva para pagar a regalia de ninguém. Meu amigo, só te agradecer pela tua presença aqui, né, nesse podcast. O papo tá maravilhoso, mas eu tenho uns compromissos também, estão me esperando. Mas para você que está nos assistindo aí, eu espero que você participe, pode interagir, tem lá, comentar. Depois que tiver tudo publicado aí, você comenta, entendeu? Pode curtir, pode compartilhar com seus amigos, entendeu? E nós tivemos a chance aqui de conhecer esse jovem candidato federal, né, não, Genésio? Isso aí, justamente. O Tiarone Rocha, né? Como vocês sabem, como já conhece aqui, quem mora no estado do Maranhão, é esse cara aí, né? Uma pessoa altamente relevante, boas ideias. E para finalizar, como é que o cara é candidato e não diz o número dele, homem? Ai, qual é o número do rapaz? Qual é o número do homem? E aí, Tiarone, por que o Maranhão deve te escolher para você que por que o Maranhão deve escolher Tiarone Rocha, né? Para nos representar lá em Brasília, né? Sou Tiarone Rocha, com o número, tá aqui ó, 3055, candidato a deputado federal. Você deve me escolher porque eu serei o candidato que irei lutar pelo empreendedorismo, pela geração de emprego e renda, porque é isso que vai mudar a situação do nosso país. Eu, como educador também, irei investir na educação básica para que a gente saia lá da rabeira, do PISA, e a gente possa estar daqui a 10 anos lá no top 5, ser uma das nações exemplo em educação pública.
E também eu investirei na promoção de saúde, porque promovendo saúde é menos doença, é você não adoecendo, é você evitando um câncer, é você evitando uma diabetes e também evitando mais gastos para os cofres públicos que já são combalidos. Eu serei o candidato da mudança, eu serei o seu deputado, o deputado da reforma e o deputado das mudanças. 30-55, né? Thiago Rocha, meu amigo, sucesso, viu, na tua caminhada, tanto no jornalismo como na política, e é isso aí, cara. O Brasil, o Maranhão precisa de pessoas como você, cara. Só agradecer pela tua presença aqui, agradecer também a audiência aí dos nossos amigos que estão nos assistindo, entendeu? E como eu falei, em breve a gente vai trazer mais novidades para que você que está aí prestigiando o nosso trabalho, entendeu? Possa ter conteúdo de qualidade, tá bom? Obrigado, meu amigo. Foi um prazer estar com vocês. Eu que agradeço. Olha pro Thiago Rocha, sucesso, meu filho. Meu amigo Genésio, obrigado, cara. Foi um prazer estar participando desse podcast com você. Tamo junto Um abraço, pessoal. E não vai ser a última vez não, Jorge. Gostei de dividir a bancada contigo. A gente vai ter que criar um projeto que tu vai ter que se encaixar nessa bancada aqui, cara. Tamo aqui. A gente vai ter que arrumar um lugar aqui pro Jorge. A gente se encaixa. A gente quer agradecer também a presença, o apoio técnico de Gustavo Henrique, né? Segue aí Gustavo Henrique lá no Instagram. Jorge no Instagram, @Jorge... Jorge Morgado Pi. Thiago Rocha no Instagram, @Thiago Rocha e Genésio Aragão lá no Instagram, viu? Você vai procurar Gênesis 77 ou só colocar lá Genésio Aragão. Um prazer, um forte abraço e não venda seu voto, viu? Não venda seu voto. Até a próxima, tchau. Uma salva de palmas aí pro Thiago Rocha aí, gente.